Olá, muito bom dia, são 11 da manhã, mais 3 minutos, estamos começando pela Rádio Guaíba, o Ganhando o Jogo, vamos debater futebol com os nossos ouvintes, com a nossa audiência, até a 1 da tarde, em nome do Banco Banrisul. O Pix está no seu app, Banrisul Digital, tudo no seu tempo. O Brasil teve mais de 1 milhão de operações já no primeiro dia de atividade desse novo sistema, desse novo serviço de pagamentos, do Pix. E se você é cliente do Banrisul, o Pix está lá no seu app. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Bem, a produção é da Vivian Leal, a mesa de áudio do Luciano Vargas, a central técnica o Davis Rodrigues, transmissores Adair Ávila e Gabriel Nunes, a coordenação da central é do Davis Rodrigues. Participam do Ganhando o Jogo a Ana Carolina Guiar, daqui um pouco ela estará conosco, o Cristiano Silva já está aqui no estúdio, o Carlos Guimarães, o Luiz Magno e o Orestes de Andrade. O Magno e o Orestes estão em home. O Cristiano está aqui, o Guimarães e a Ana também. E com eles nós faremos a edição de hoje do Ganhando o Jogo. Hoje é dia 17 do mês de novembro do ano de 2020. Tem eliminatórias da Copa do Mundo. Hoje tem jogo da seleção brasileira. Preparação de decisões às semifinais da Copa do Brasil, com os jogos da volta para a dupla Grenal amanhã. E nós vamos falar sobre essas coisas todas ao longo do programa. FTEC Centro Automotivo, troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br. O atendimento é das 7h30 até às 18 horas, sem fechar ao meio-dia, e aos sábados das 7h30 até às 12. Fone 3907-1743. O WhatsApp é 98215-2996. Na Avenida Cairu, 1447, lá no bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Senhores, hoje nós conversamos, inclusive pela manhã no Agora, com o Carlos sobre a seleção brasileira. E hoje é dia de seleção. A seleção, ela perdeu um pouco espaço na preferência dos torcedores, na preferência do público que acompanha futebol. Foi ficando uma coisa assim um pouco solitária. Funciona como fosse um episódio, não tem mais aquela sequência, aquele dia a dia, aquele deslocamento de repórteres, aquela multidão lá na Granja Comari. Atenção, vai falar da seleção direto da Granja. Não tem mais isso. Não é apenas o glamour que a seleção parece estar perdendo, perdeu um pouco do interesse da imprensa, do rádio e também dos torcedores. Mas se a seleção é derrotada, a crítica pega. Então é uma situação bem curiosa essa. Todos. Bom dia, não é uma coisa da era Tite, uma coisa que vem se desenhando, na minha opinião, já há algum tempo. A seleção. Quando tu recentemente fizesse uma crítica, e eu acho que válida a tua crítica, e acho um debate bom de se fazer até, sobre o eurocentrismo, né? Sobre a visão de que tudo na Europa é melhor do que tudo que está aqui. E é um debate bom, Eu era mais assim, mais radical em defender que realmente as coisas lá são melhores, mas tem muito jogador lá que já foi convocado que é pior do que o jogador que está aqui, sim, tem. Né? O Wesley Moraes do Aston Villa não é melhor que o Thiago Galhardo, por exemplo, para pegar exemplo de dois jogadores nessa comparação entre quem está aqui e quem está na Europa. Mas eu acho que o interesse se dá por outros fatores, sabe? O desinteresse se dá por outros fatores. Para mim, esse desinteresse, ele vem a partir de depois da Copa de 2006. E por que ele vem a partir de depois da Copa de 2006? Que foi a última Copa que eu acho que todo mundo acreditava na seleção, era a seleção do quadrado mágico, etc. Primeiro, a seleção só joga aqui em eliminatória. Não tem apelo popular. A elitização do produto seleção brasileira. Só quem tinha jogo amistoso da seleção aqui que só mostrava quem tava no camarote, né? Só mostrava artista, celebridade, etc. A ausência de ídolos de clubes brasileiros. Tu que és um fã da Copa de 82, tu que és um fã da Copa 82, aliás, né, Luiz Magno? Lá a seleção brasileira era composta por um ídolo de cada clube.
Zico, Flamengo, Sócrates, Corinthians, Cerezo, Atlético, Falcão, Internacional, por aí vai. O brasileiro Leandro parava na Júnior. frente da TV para ver o ônibus saindo Porque tinha ali o teu do ídolo tava Plazinha ali. de Belo Horizonte, indo para o aeroporto da Isso, Pampulha. pro centro de treinamento da Toca da Raposa. né? Tinha toda uma Mas, atenção de me acompanhar permitam. aquilo. Me permitam também nessa questão ainda da elitização, no que o Zé colocou a situação das rádios, né? Do interesse ter diminuído. Isso não foi uma obra das rádios por si só quererem ou terem diminuído o interesse em cobrir a seleção brasileira. O encarecimento de direitos de transmissão, por enquanto, podemos transmitir eliminatórias. Talvez daqui a pouco não possa-se mais fazer isso. Teremos que comprar direitos de transmissão de eliminatórias. Então, isso é que vai também diminuindo, vai forçando a diminuição de uma cobertura, especialmente de rádios. E vou estender televisão. Hoje a TV Globo não tem a transmissão do Jogo do Brasil. A Bandeirantes não tem a transmissão. O SBT, enfim, todas as emissoras não têm os direitos de transmissão da seleção brasileira. Um grande jogo, talvez, acredito que vocês também, o segundo principal clássico do continente, Brasil-Uruguai, não tem transmissão de TV aberta, por enquanto. Pode ser que aconteça como na estreia lá contra a seleção peruana, de 10 minutos antes da bola rolar, aparecer a transmissão na TV Brasil, por exemplo, ou em outro canal. Isso também prejudica, ajuda por demais a diminuir, e claro, muito por essa situação de não haver um ídolo nacional em campo, de não haver um grande nome em campo. Neymar hoje está fora, por exemplo, por questões de ter sido cortado, por questões por questões físicas. E isso também faz com que se diminua invenções de convocações de jogadores de Aston Villa, de Udinese, de Shakhtar, de sei lá mais quem, de Dinamo de Moscou. Isso aí também. Quem é que vai jogar? Quem é aquele cara lá? Essa é a seleção brasileira? Creio que não. Precisa-se sim levantar o moral. O pós-2014, o 7-1, foi demais aqui em nosso país, levar aquilo no Mineirão. Ali, talvez, se o Brasil tivesse ganho a Copa de 14, o interesse voltaria ao nível que era até 2002, 2006. Depois daquilo ali só diminuiu, e até ganhar uma próxima Copa vai continuar nesse marasmo. Olha só sobre seleção, do meu ponto de vista, tá? Quando eu era torcedor, eu já falei aqui, eu vibrei com a seleção de 82, tinha ali 9 anos, achava legal toda aquela mobilização, movimentação. 86 um pouco, e depois como torcedor não tive mais interesse. Como profissional, já são 22 anos, nunca me excitou fazer cobertura de seleção. Já fiz cobertura de jogos da seleção aqui, fora também. Eu, sinceramente, me dá muito mais adrenalina fazer Grêmio Internacional em jogos grandes e decisivos do que seleção brasileira. Eu acho que a seleção brasileira, ela é um produto que é para alguns, profissionalmente falando, tá? Ela é um produto que é para alguns, e para estes alguns existem muitos privilégios. Os demais, falando como rádio agora, tá? Existe sim cada vez mais um distanciamento do veículo rádio, e eu trabalho no veículo rádio e gosto do veículo rádio. E eu acho que a seleção não tem interesse que o veículo rádio acompanhe, e o veículo rádio cada vez mais está se distanciando pelo alto custo que é acompanhar a seleção brasileira. A seleção joga muito mais na Europa em amistosos do que propriamente dentro do Brasil. E no aspecto também que a seleção, ela própria também faz um esforço muito grande para se distanciar do torcedor. Aqui nesta ponta, no cantão do Brasil, eu nem quando era torcedor e agora como profissional, eu nunca senti no povo do Rio Grande do Sul uma empatia pela seleção brasileira. Por exemplo, eu já fui no Beira-Rio assistir um jogo treino da seleção brasileira contra o São Luís de Juí, e o estádio todo torcendo para o São Luís de Juí, que tinha decidido naquele ano a Copa Governador do estado e era treinado por Cassiá Carpes. E a seleção brasileira por Paulo Roberto Falcão. E em outros momentos também eu escuto muito mais reclamação, e aí de torcedores de um modo geral, pela seleção estar desfalcando o seu time,
e aí à beira de jogos decisivos, do que propriamente tendo que convocar aquele jogador para um jogo importante. O torcedor de clube, sinceramente, acho que ele não é muito ligado em seleção brasileira. Isso vale pro caso do Galhardo? Não, acho que pro caso do Galhardo, nem tanto, que o Galhardo vai estar presente no jogo contra o América Mineiro. Imagino que bastante cansado, porque vai viajar a noite toda. Não, olha, Montevidéu, Belo Horizonte dá 3 horas de jatinho. Não é viajar a noite toda, é como daqui até Pelotas. Vai até a Dorme e joga. Tá resumindo. Eu não tô resumindo. Vai pro aeroporto. Qual é o tempo? Faz a espera. Não, espera quem faz somos nós. Ele vai para o aeroporto, passa direto. Espera quem faz é a gente, que fica sentado, focando no jacaré, o voo é cancelado, tu tem que te acomodar em outro canto, dormir em cima da mala. Ele vai acontecer com ele como aconteceu quando foi convocado. O avião estava quase taxiando, Juninho Paulista liga, preciso do Galhardo, para tudo, abre a porta, tchau Galhardo, boa viagem. Ele entra numa van, embarca no outro voo e tá com a seleção. Ele vai sair do jogo lá em Montevidéu, ele vai entrar numa van, a van com seus batedores vai levar até o aeroporto, e ele vem junto com Guilherme Arana, que os dois vão para Belo Horizonte, chega no aeroporto, passaporte, por favor, senhor, AK, pum, entra numa portinha, tá dentro do avião, decola e vem embora. Quem espera só lembrar que o goleiro Everton jogou terça-feira contra o Peru no outro giro, o jogo todo, e jogou o jogo todo pelo Palmeiras na quarta. Eu entendo vocês, acho que vocês têm as suas razões, cada um os seus argumentos, Orestes, mas é diferente um atacante que tem o protagonismo, o centralismo do técnico do time. Eu acho que dificilmente ficar com a cabeça num jogo que é o primeiro e mais importante da vida dele com a seleção. Tem uma adrenalina, tem um emocional lá. Se ele jogar 20 minutos, olha, parabéns, eu acho que a convocação foi merecida, ele como profissional merece, ele curte a seleção, ele se emocionou em estar na seleção, uma data especial. No dia 17 de novembro morreu o avó dele, acho que é a avó, do ano passado. Então, um ano, no 17 de novembro de 2020, ele está com a seleção brasileira aos 31 anos, no ápice da sua carreira, é merecido. Ele está de parabéns e tem que curtir esse momento. Ponto. Terminado o jogo, embarca no jatinho, 3 horas. Olha, o jogo que horas é? 8. Vai terminar que horas? 10. 11. 2:30 da manhã ele estará no hotel da concentração do Inter. Não. Quer jogar um almoço onde tu quiser? Não vou jogar o Orestes quer falar, então por favor, Orestes, depois a gente volta. Não, eu quero dizer o seguinte, com respeito à seleção, eu acho que quem se afastou do público foi a própria seleção brasileira, com todos esses amistosos e jogos, etc., tudo longe do país, sem nenhum contato com a torcida. Isso é fundamental. E outra coisa, os próprios jogadores, atendendo, é claro, a solicitação da própria CBF, de não conversar, de passar de fonezinho, de coisa, não tem um contato, pelo menos com alguns torcedores, isso aí também foi afastando. Os caras perderam a vontade, perderam aquele amor que tinham pela seleção brasileira. Eu acho que é isso aí. Eu acho que tem vários fatores. Carlos. Diga, Magno. Só me permita, Carlos, não perder o fio da meada. A última vez, salvo engano, que a seleção brasileira mobilizou o público gaúcho, o torcedor gaúcho, foi naquele 2-0 contra o Paraguai no Olímpico, nas eliminatórias de 2002. A última vez. É verdade. É verdade. Só que ali precisou uma estratégia do Filipão para mobilizar. Também foi mobilizado o público gaúcho. Aquela história de que o Rio Grande vai classificar o Brasil. Mas antes houve uma mobilização sem contar com esse apelo local. Primeiro pelo tamanho do jogo, que foi um Brasil e Argentina, e segundo pela seleção que o Brasil tinha. Porque era uma oportunidade de ver Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho juntos. Sim. Naquele foi, né? 7 de setembro de 99, Brasil 4, Argentina 2. Lembras muito bem desse jogo, Luiz Magno. Lembro. Eu estava na Expo Inter. E naquele jogo houve mobilização também. Mas é verdade, a última vez deve ter sido em 2001. Mas aí tu tinha o Filipão quase que... Mas, Carlos, esse de 99, claro, seleção brasileira era fantástico, aquele time que o Brasil tinha em 99, mas o adversário era enorme também. Né? Também era a Argentina de Marcelo Bielsa, a Argentina de Batistuta, de Verón. Não sei se essa mobilização, mesmo com todos os craques que o Brasil tinha, não sei se essa mobilização aconteceria para um Brasil e Equador. Não. Aquele jogo é um jogo redondo, cara. Meio de campo. Redondo, Verón, acho que Cláudio Lopes, Sorinha, Batistuta. Tu tem um apelo, né? Que nem aquele Brasil-Alemanha 92 com a Alemanha atual campeã do mundo, com Klinsmann,
com o Mataus, com aquele timaço que tinha, Hassler, o timaço que tinha. O fato é que eu acho que é isso. Eu acho que também é o que o Orestes falou, da seleção jogar mais longe do que perto aqui no Brasil. A fórmula das eliminatórias é muito ruim. Ela não te entrega assim um drama. O drama puxa público. Se tu pegar eliminatórias para a Copa 94, né, Magno? Ali era um mata-mata e o Brasil perigava, ficava de fora da Copa. E aquilo chamou público, 130 mil no Maracanã. São vários fatores, eu acho. Bom, hoje não tem público, mas são vários fatores que para mim escancaram esse distanciamento. E agora tem a pá de cal para mim, que é o fato de que é um produto que a Globo não tá passando. Ela passa o jogo em casa e não passa o jogo fora. E é Brasil e Uruguai fora. E a Globo não vai passar. O jogo vem pelo Band Esportes e pelo EI Plus. Não vem por TV aberta. E ali aos 45... alguém vai comprar... vai ser aos 45 do segundo tempo, alguém vai colocar o jogo. Ali aos 45 do segundo tempo, o Brasil e Peru, ele deixou de ser o primeiro jogo da história da rotina do televisionamento ao vivo de uma eliminatória de Copa do Mundo a não passar pela TV aberta. É gravíssimo. É gravíssimo. Olha, eu acho que, mesmo com tudo isso que eu disse em relação à seleção brasileira, ela é sim um produto importante. Não é o meu gosto pessoal que vai definir o que eu tô dando um exemplo meu. Ela é um produto importante. Um Brasil e Uruguai é um clássico. Um Brasil e Uruguai tem um peso muito forte. Eu disse que o Rio Grande do Sul, nesse cantão aqui, o pessoal não liga muito, mas tem muita gente aqui, eu acho que não é a maioria, mas tem muita gente que gosta de um jogo. Eu acho que Brasil e Uruguai tem tudo para ser um grande jogo, um bom jogo. E a eliminatória, né? Tem todo o aspecto da rivalidade. Seria uma rivalidade maior se fosse Brasil e Argentina. E até porque eu acho que os uruguaios curtem mais a sua seleção do que propriamente os gaúchos com a seleção brasileira. Os uruguaios são mais nacionalistas que os brasileiros, assim como os argentinos também são mais nacionalistas que os brasileiros. Mas ali tem uma valorização de raiz. Mas lá também houve um resgate por conta das boas campanhas na Copa América, Copa do Mundo, o Oscar Tabares. Ele também, o Uruguai passou por um momento mais ou menos como esse que estamos com a seleção brasileira, mas conseguiu recuperar a credibilidade dentro de campo e com as atitudes, com os jogadores que ali surgiram. Pô, Suárez e Cavani são, ou ao menos foram, dos melhores jogadores do mundo. E tem uma coisa, mas tem uma coisa que é semelhante no Uruguai que está acontecendo no Brasil, tá? Eu brinquei, perdão, eu brinquei que se eu pegasse aqui na Caldas Júnior o Douglas Luiz e caminhasse até a esquina democrática, que ninguém reconheceria. Eu posso fazer isso com o Diego Carlos. Se eu sair daqui com o Diego Carlos... Se eu encontrar o Diego Carlos, eu vou... Não, tu e todo mundo. Tu e todo mundo, todo brasileiro. E a gente passava pelo Cafu, o cara já tirava o gravador do bolso e... Claro, não. Dá uma entrevista. Não, o Diego Carlos, ele anda como uma espécie de anônimo no Brasil. Tô falando por isso porque eu tô chegando no aeroporto de São Paulo, vi o Roberto Carlos saindo do táxi. E aí aquela intimidade do Zé Aldo e de qualquer cara da crônica esportiva com o Roberto Carlos, porque ele era um patrimônio da seleção. Roberto, tudo bem? Ele olha e já vê que é um radialista que já vai querer fazer uma entrevista. E ele já para. Hoje a gente, nisso tu tens toda a razão. Se eu encontrar o Diego, eu não conheço o Diego. O Roberto Carlos para o Orestes, ele brigou com o Orestes Andrade. É verdade. Uma cobertura de seleção. É verdade. Ele foi extremamente agressivo com o Orestes. Uhum. É o seguinte, eu estava na seleção brasileira, aquele tempo todo mundo podia entrevistar todo mundo e eu auxiliava o repórter. Aí terminou o treino, foi no Roberto Carlos. Roberto, tudo bem? Ele, tudo bem? Nada, meu. Eu disse, tudo bem, aquela coisa, uma coisa que eu não posso ter. Eu digo, e daí vamos bater um papo aqui com a Rádio Guaíba, mas pra ti eu não dou entrevista, vai procurar tua turma, seu vagabundo. Calma, Roberto, que isso? Ele, não, ontem eu te falei pra te não falar que na tua rádio ontem tu falou, os caras me disseram. Digo, Roberto, primeira vez que eu estou te entrevistando, eu sou gaúcho, sou da Rádio Guaíba de Porto Alegre, não sou o cara que tu tá pensando, não sei nem quem é o cara, mas eu sou, cara, me desculpe, pelo amor de Deus. Me deu uma bela depois deu uma exclusiva pro Galo. Deu uma exclusiva, foi um show.
Inclusive foi nessa entrevista que o Roberto Carlos falou que usava o apartamento no pescoço, tinha um apartamento no pescoço. A história da corrente de ouro aquela. Relógio também. Outro fenômeno é esse, são os jogadores desconhecidos. Tu não tem apelo, tu não tem ídolo. Eu brinquei que daqui a 15 anos a gente vai ter o primeiro amistoso da história, o primeiro jogo da história da seleção com 100% dos jogadores desconhecidos. Tá quase lá, Zé. Isso é consequência, né? Sim, a causa é aquela lá, a história de um processo que por muitos anos a seleção começou a investir, tinha lá uma empresa que levava a seleção, que vendia, que tinha os direitos de venda dos jogos da seleção, e ela levava para o Gabão, para Doha, não, para mas Londres. os jogadores desconhecidos é causa de esvaziamento de público, é consequência de política de futebol brasileiro, isso sim, mas daqui a 10, 15 anos a gente vai ter a primeira seleção formada por excepcional, não é por jogadores que jogam fora, mas por jogadores que o público brasileiro não conhece. A seleção olímpica já está próxima, muito próxima disso. Se for pegar a nominata da seleção olímpica, ainda tem uns que se salvam, que fizeram alguma carreira aqui, como o Bruno Guimarães, como o Antony no São Paulo, como... vou me esforçar aqui para lembrar. O Caio Henrique aqui teve, sabe? Mas a maioria, cara, ninguém vai lembrar. Se passar pela tua frente o Ibanhas, tu sabe quem é? Se passar pela tua frente o Wendel, se passar na tua frente o Matheus Cunha, o Marcos Cipriano, Mauro Júnior, esse aí nem tá, mas já foi chamado. O próprio Martinelli, eu não conheço. O próprio Martinelli, né? A gente não vai reconhecer os zagueiros lá, a gente não vai reconhecer o Lianco, Luiz Felipe, tu sabe quem é? Gabriel Magalhães, sabe quem é? São caras são caras e muito bons jogadores, excelentes jogadores, só que eles não... Dodô, sabe quem é o Dodô? São todos na seleção olímpica. Isso aí vai formar uma base de seleção principal daqui a pouco e a gente não vai conhecer. Já foi um parto pra gente conhecer o Diego. A gente já não conhece o Diego Carlos. Isso, a gente, enquanto público brasileiro, né? Já teve dificuldade numa época para reconhecer Firmino, Luiz Gustavo. Agora o Firmino eu conheço pelos dentes, Hulk, de longe eu já sei. Então, Douglas Luiz eu acho que é um exemplo mais claro de um cara que quase não tem carreira aqui. Se ele pintar o cabelo, ele também vai se atrapalhar. Isso aí afasta. Eu acho que afasta também o jogo que a seleção aplica, que é muito, muito... o time é bem treinado, tá? O time brasileiro é bem treinado. Ele é cheio de princípio, ele é super complexo, mas ele é bem treinado. Ele tem ideia, ele tem aplicação, isso aí não tem problema. Só que eu acho que é um jogo que tira a essência do que é o futebol brasileiro, que é um futebol de buscar a bola e não o espaço. Essa é a discussão que eu tenho. É como transformar a Argentina num time sem pegada. É como transformar o Uruguai num time acadêmico, lento e sem intensidade para marcar. É como transformar, sei lá, as equipes africanas em seleções pragmáticas, entende? Não é um jogo do Brasil que é disputado. Eu acho que a cultura e a essência elas precisam ser preservadas. Não é o jogo do Brasil, é um jogo seguro, repito que é muito bem treinado. Acho que nenhum treinador brasileiro, o Fernando Diniz se aproxima disso, mas nenhum treinador brasileiro eu vejo fazer um jogo com essa complexidade, que é um jogo de posição, que é bem claro, assim, que é um lateral ser ponteiro para um volante ser lateral, para um lateral, para um ponteiro dar abertura, alargar o campo para um lado, que é o centroavante voltar para o outro, dar profundidade, cheio de historinha o time brasileiro, tá? Mas não é o futebol brasileiro, cara. Eu não vejo. Pra mim, a melhor coisa que o futebol brasileiro produziu ultimamente foi feita por um português. O nosso público é resultadista. Se ganhar, os caras vão tremular a bandeira. Claro que sim. E vão idolatrar o Tite. Eu acreditei, ele é o cara, sempre mais ou foi menos. o cara. A gente teve o debate 82 contra 94, que se consagrou como debate do perder jogando bonito versus vencer jogando feio. E até nem foi tão feio, né? O jogo da seleção. Era pragmático, mas não era tão feio. Não achava feio, não. Um time que tinha um Romário fazendo o que fez, não pode ser feio. O Romário era o cara que fazia o diferente. Mas o time era organizado e com jogadores de qualidade. Sim. Pragmático daqueles jogos da Copa 94 só foi contra os Estados Unidos. A Holanda foi um grande jogo. A Suécia foi um bom jogo na semifinal. A decisão foi fechada, concordo. Agora, grandes jogos contra a Holanda e contra a Suécia, que eu me recordo bem.
Até o Camarões no segundo jogo, foi uma boa partida. Não, Rússia e Camarões, o Brasil não tem risco nenhum. O Brasil passa brincando. A final contra a Itália tem um... Se criou um estereótipo que o Brasil jogou pragmático, porque ainda havia aquela história de que o Brasil tinha que jogar bonito. Por quê, né? Claro, Armando Nogueira e companhia. Essa turma aí. É porque se criou a ideia de que o Brasil tinha que jogar com primeiro que a gente tinha naquele momento Palmeiras e São Paulo como grandes equipes e a crônica de São Paulo tentando empurrar os dois como base. Só que as pessoas não lembram, eu lembro. A mágoa do Dunga, inclusive, vem daí, né? A acidez da crítica paulista. Armando Nogueira torceu contra o Grêmio, no Ajax, contra o Grêmio, em Grêmio Ajax, Armando Nogueira. O outro rapaz do cabelo branco também fez crônica contra o Grêmio, se declarando torcedor Roberto do Ajax. Helena? Não, o rapaz do Rio, Renato Maurício Prado. É. Mas 96, a final do Brasileiro 96, Grêmio Portuguesa no Olímpico, Roberto Rivelino tá mais perto da Portuguesa empatado que o Grêmio fazer o segundo. A jogada seguinte é o segundo gol, o gol do Ailton. E aí o que ele disse quando marcou? Não me recordo. Eu recordo. O Ailton? É. Sim, são palavras que não podem ser colocadas. Então se criou esse hábito, cara, da gente debater se é bonito jogando feio, perder jogando bonito, vencer jogando feio. E não tem nada disso, são modelos diferentes, histórias diferentes, Copas diferentes. O Romário jogaria brincando na Copa 82 como titular da seleção brasileira. Não tem nenhuma dúvida disso. Tem. Brincando. Vários jogadores atuariam na Copa 82 como titulares. Romário sim. Tafarel seria titular, Romário seria titular. Mas não muito mais, não. Não muito mais. O quê? Tem que puxar um pouquinho. Não. Bebeto, talvez. No lugar de quem? O Bebeto jogou muito. O Bebeto jogou muito em 94. Romário, sim. Seria no lugar do Éder. Quem é que dá mais jogo, o Éder ou o Bebeto? Se for um contra outro, acho que Bebeto, cara. Pois é. O problema é que o Bebeto jogava mais na direita. Não, o Bebeto fazia a função do Zico, aí era mais difícil. Mas daria pra fazer com o Bebeto e Romário na frente, com o meio de campo, Cerezo, Falcão, Sócrates. Bebeto seria o Paulo Isidoro, que entrava quase todo jogo. Não sei se não seria titular ali. Não sei se o Aldair não seria titular. No lugar do quem? Do Oscar? Mas o Oscar jogou demais. Pode adaptar o Aldair como quarto zagueiro, como ele fez muito tempo na Roma, e ele jogava mais que o Luizinho. Mas sim. Não sei se não jogava mais com os caras. Mas também. o principal de tudo, e aí o José Alteiro tem que concordar, Parreira no lugar de Pelé. Brasil campeão 82. Essa é a única coisa que certamente eu não concordo. Enfim, então 11h30 marcou o Então sinal. é isso. O jogo de hoje ele vai passar no Band Sports, no EI Plus. Aliás, tem que ver como é que a gente vai fazer aqui. Segundo o Cássio Amaral, R$19,90. Já faz assinatura lá pra te ouvir o Oliveira Andrade, viu? Vamos ter que fazer isso aí. Eu sou assinante do EI Plus, tinha um jogo desses jogos de futebol europeu, aí eu queria ver e me obriguei a assinar. Tô lá, todo mês descontando no cartão. Mas pra transmissão não é tão bom, tá? Aliás, isso é uma coisa que, enfim, que é questão de tecnologia. O satélite ainda é melhor que o streaming, não adianta. O Brasil deve jogar com Ederson. Do satélite. Ederson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodge, Alain ou Arthur, não sei por que a dúvida, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Richardson, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Esse é o time que deve começar o jogo. O Alain sentiu a perna ontem. Porque ele foi bem no jogo contra a Venezuela aqui. O problema do time não passou por ele. É um cara que erra muito pouco passe, é um cara bem disciplinado. E tá no jogo o tempo todo, esse Alain. Digo esse Alain porque ele não é um ídolo daqui, a gente nunca teve muito contato com o volante que tá jogando de titular da seleção brasileira. O Uruguai com Campana, Cáceres, Godin, Jimenez e Oliveiros, Betancur, Torreira, De La Cruz, Nandes, Cavani e Darwin Núñez. É uma equipe que tem vários jogadores novos. Bom time. Esse De La Cruz aqui é o irmão do Sanches, que joga no River Plate. Bom time. Bate uma falta esse guri. guri. O Darwin Núñez é o grande destaque desse início de largada de temporada no Benfica. É muito bom jogador. Os outros estiveram na Copa. O Torreira, ele era do Arsenal, acho que está emprestado para o Atlético de Madrid. O Betancur é da Juventus, Nandes joga na Itália.
que o De La Cruz já falou. Qual é a defesa mesmo? A defesa tem 2 caras velhos. A base da experiência do time se dá em cima Jimenez, deles, Godin né? Cáceres, Godin, Jimenez e Oliveiras. Oliveiras, não joga o Laxalt. O Jimenez tá numa fase muito melhor que a do Godin. O Godin já tá no final de carreira. O Godin já foi Qual é a chance? pro Cagliari, saiu da Inter. Qual é a chance do Galhardo meter o pé na bola hoje? Pouca, né? Eu acho que depende do rendimento da seleção, né? Não vejo tão pouco assim. Não tem muita opção para ataque. Se os caras lá não tiverem bem. Às vezes o cara tá com a fase de estrela que dá até uma Covid no companheiro na véspera, daí de repente ele pode aparecer nesse time aqui, mas não é, isso pode acontecer. Mas Claro que pode. A tendência, se o Tite o convocou, porque via nele alguma identidade com o trabalho que ele, Tite, realiza. Ele é muito prático nessa coisa. Eu olho lá, tem o Cristiano Silva lá na Rádio Guaíba, ele faz o perfil dos caras que eu gosto, que faz isso, faz aquilo tal, tem sabedoria, vou botar esse cara aqui. Então é nesse sentido que me parece a convocação do Thiago Galhardo. Mas eu lia hoje pela manhã uma matéria extensa sobre o trabalho que realiza já há muitos anos o Oscar Tabares. Ele está há muitos anos mesmo comandando o Uruguai. E o trabalho dele é sempre um processo de desenvolvimento. Ele comanda a base, ele controla do sub-15 até o 23 e o time principal, porque ele está sempre tentando fazer um processo de oxigenação, buscando novos e trazendo para o time principal. Então ele acompanha tudo. Aí me lembrei da conversa com os companheiros lá da La Rede Deportiva de Rivera, quando conversava com o Maurício Doninelli, ele dizendo que o Diego Aguirre está voltando do Catar, abrindo mão de um contrato de muito dinheiro para assumir a equipe do Peñarol, que é o time do coração, que é o time da história, da vida dele, base e tudo mais. Foi jogador e foi treinador, vice-campeão da Libertadores quando perdeu pro Santos. Ele ganhou o Inter no Beira-Rio. E ele volta com o objetivo de assumir quando parar o Oscar Tabares, para dar sequência a esse trabalho. Os uruguaios apostam muito num trabalho de longo prazo com o treinador. Eles acreditam no processo de renovação de jogadores com o mesmo técnico comandando o mesmo projeto. Temos 11 da manhã com 34 minutos. Estamos aqui pela Guaíba com o nosso Ganhando o Jogo. Em nome do Banco Banrisul, nós já voltamos. Só para ativar uma central do interior aqui, viu, Zé? O Juventude trocou agora há pouco, confirmou, no caso, né? A troca do atacante Dalberto pelo Rogério, o Neymar do Nordeste, lá do Sport Recife. Os dois times concretizaram agora nesta manhã esta troca entre atacantes, certo? Ruim, errado, porque o Juventude já perdeu para o Palmeiras um jogador, agora perde o outro, são os seus 2 melhores jogadores. Ele está com a lesão dos articuladores. Não, o Cajá acho que tá até Wagner, recuperado da Covid já. O Wagner não joga mais esse ano. Pois Não sei nem se volta a jogar bola. Tá desmanchando o time. Não, em tese é para tentar reforçar, mas já tá fora do Z4. Cara, ele vendeu o jogador Palmeiras, tá? Entrou dinheiro. O Juventude tem que fazer girar moeda também. O Juventude quer subir, acho que até quer subir. Mas eu acho que também tem que dar É a história da economia, né, Zé? A história da que economia. o Neymar do Nordeste, Cristiano, que o Neymar do Nordeste se torna agora o Neymar da Serra, né? Pá, Neymar do Nordeste. Esse cara meteu gol na dupla, Grêmio Inter, né? Esse cara não é ruim. Jogou no São Paulo. Não, mas chamado Neymar do Nordeste é brincadeira. Tá louco. Tem que ter Mas café no sorte a ele, tomara. Tomara que dê certo pro Juventude. Não, pra nós, né? O Juventude é coisa nossa, é futebol gaúcho, tava indo bem, tava lá no G4, classificando pra primeira divisão. Vamos torcer que ele consiga, sim, se estabilizar de novo. Continua ali na volta, perdeu 3-2 pro Sampaio Corrêa no fim de semana, mas tá ali na volta. Não tem nada perdido ainda, claro. Não, e o Caxiense é muito operoso, muito dedicado, metódico, organizado, e eu tô torcendo que eles consigam. Seria ótimo que viesse bem estruturado para permanecer na primeira divisão. Não dá para subir e cair, tem que vir e ficar, chegar porque cidade de Caxias é uma cidade poderosa, rica. E o Juventude é um time organizado. A gente já debateu isso e a gente sabe como termina isso, Zé. Não interessa o poder da cidade, interessa o quanto esse poder é investido no futebol, Zé. Eu vou te falar assim, eu torço pelo Juventude, principalmente que ele não caia para C. Que o Caxias suba e de resto que tenha um calendário o ano inteiro, se na B ou na A, e que o
a imprensa lá, eu torço pelos colegas, se mantenham empregados e fazendo a cobertura dos times. É isso que eu mais torço, gerando emprego lá. A Juventude na A, na B, ele tem um calendário cheio. O Caxias subindo da C, da D, tá na D, né? Pra C. Isso. Ele também E já tá melhora o perigando não calendário. classificar pra passar de fase. Tá jogando pouco o Caxias, né? Mas que suba, que faça. E aí mantém emprego, que gere emprego. Que agora tá difícil também, não tem torcida, mas quando voltar a torcida pro estádio, que tenha calendário o jogo o ano inteiro. É isso que eu torço. O meu Só querido... sobre essa questão, viu, Zé? Só para essa questão de poderio econômico. Se a Marco Polo quisesse investir no Juventude, Juventude faria um time melhor que o Flamengo. Já vamos partir desse ponto. É que hoje eu não sei nem se a Marco Polo, acho que a Marco Polo tá cuidando para manter o seu quadro de funcionários, né, sem demissão, do jeito que anda a crise. Claro, eu fiz uma... Não, eu te entendi. Marco Polo é a maior fabricante de carroceria de ônibus do continente. Caxias é uma cidade rica, cara, só que nem a torcida vai a campo. Caxias é uma cidade industrial, é uma cidade de grande força econômica, e os clubes de futebol de lá são reflexo desse poderio econômico, se não diretamente, mas indiretamente. Muitos dos grandes empresários de Caxias estão como torcedores do Juventude ou do Caxias, eles estão de um lado ou do outro. É que às vezes o empresário e o empreendedor, ele tem uma visão assim, ó, meu negócio é uma coisa, meu prazer é outro, meu lazer é outro. O Juventude é a minha paixão, mas eu não posso pegar e quebrar minha empresa para fazer o Juventude campeão brasileiro. Diferentemente do que pensava o seu Chico, o seu Francisco Stedley, que fez grandes investimentos para fazer o Caxias crescer lá nos anos 70. A gente já falou muito sobre essa história. Perfeito. Mas há sim um reflexo indireto da grandeza da cidade em relação à grandeza dos times. Nesses anos todos, quem mais rivaliza, nos últimos 40 anos, quem mais rivaliza com a dupla Grenal são os times de Caxias, depois os times de Pelotas, que é uma outra cidade que tem tradição futebolística. Não, claro, concordo. Mas... Aí no Campeonato Gaúcho, né? Porque pra mim os que rivalizam com a dupla Grenal por 90% do ano são Flamengo, Corinthians, aí os times da Libertadores. Mas eu te entendo, eu gosto de fazer. Pô, é gostoso tu ver um Juventude Inter, Juventude Grêmio, um Caxias Inter, um Caxias Grêmio, Brasil de Pelotas contra a dupla Grenal. É legal, motiva e tal. Pra um aperitivo para aquilo que vem durante o ano, né? Aperitivo. Eu gosto. E a gente fica próximo lá, né? Eles falam com aquele sotaque, aqueles palavrões da serra. É bacana. Eles destilam. Essa vai de parar na Vaca Preta, tomar um café Sim, e subir. de Variani, nosso ídolo. Lá. Aliás, Zé, sexta-feira eu fui a Caxias, eu parei ali no seu de Variani, viu, Zé? Que coisa boa. Agora a grande rivalidade é Campeonato Brasileiro e Libertadores. Não adianta, não é uma grande rivalidade, mas quarta-feira tem uma decisão pro Inter. Se não passar, não entra 7 milhões. O Grêmio, eu já considero o Grêmio com mais 7 milhões no cofre. Aliás, o Grêmio superavitário, foi colocado ontem na reunião do Conselho Deliberativo, vai entrar essa grana porque vai classificar diante do Cuiabá e é mais dinheiro que entra. Que bom! E vai se credenciando para ser também e brigar pelo título da Copa do Brasil. Isso é interessante, porque o Palmeiras que vai jogar com o Ceará, ele ganhou o primeiro jogo de 3-0, vai jogar com o Ceará, o Palmeiras tem 15 jogadores com Covid. Viu isso aí? Saiu agora a relação, tem mais uns 10 com Covid no Palmeiras. Não tinha essa notícia do Palmeiras. Tem então lá um surto. Tem uma vantagem boa. Se vai conseguir manter, acho até que vai. Mas e daqui a pouco, se tomar um gol logo no início, meu amigo? O Inter não conseguiu com o Santos, né? Eu acho que o processo do Inter é completamente diferente do processo do Palmeiras. Não, do Santos. Eu não sei se o Ceará vai conseguir tirar proveito disso. Sim. Mas se daqui a pouco. O Inter não conseguiu. O Inter não conseguiu, mas se daqui a pouco o Ceará faz um gol na arrancada, até porque a vantagem do Palmeiras é larga, são 3-0. É diferente o contexto, né? Mata-mata versus pontos corridos, né? Tem uma coisa só, já entrando nos jogos da Copa do Brasil. Vocês me permitem. Eu tava olhando a notícia aqui, Carlos. São 15 jogadores com Covid. Todos com Covid, então ele tem direito de não jogar. Tem um a mais que os 14, que é o limite do acordo feito entre os clubes e a CBF. Tem isso, sim, tem isso.
Mas é que eu acho que tem convocados Olha aqui aqui, também. o Palmeiras informou nessa terça-feira que agora totaliza 17 casos de Aí Covid-19. não joga. São 15 jogadores contaminados. Aí não joga. Após novos exames, o clube confirmou que Jailson, goleiro, Vinícius, o Kusevich, o Gustavo Scarpa, Quinones, Pedro Acácio e Marino, além do assistente técnico João Martins, testaram positivo e estão afastados. O dos treinamentos. Kusevich chegou essa semana e já tá com Covid, mas Já que tá com barbaridade. Covid. Então, acho que não vai pedir. Pra não jogar? Porque Pra tá não com a jogar. vantagem, não quer atrasar o calendário. Pode ser, se tá confiante que vai jogar, mas. E vai que perde se não Pode jogar ser. com. Se o jogo lá tivesse sido 0-0 ou 1-1, 1-0, eu acho que aí eu pedi para não jogar. Ah, e tem que Mas ver. com esse resultado, vai tranquilo. Mas tem muito titular que tá ok, né, pra jogar. Eu não sei quem são os outros que estão com Covid. Ó, aqui o time provável do Palmeiras: o Everton, Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan ou Gustavo Gomes, que tá com a seleção, né? E Lucas Esteves, Patrick de Paula, Zé Rafael e Rafael Veiga, Lucas Lima, Luiz Adriano e William. Cara, esse time aqui. dá pra ganhar. Não, aí dá. O problema do Palmeiras é o banco. Esse time dá para ser campeão brasileiro. Ele vai ter que levar um goleiro lá do Sub-20, o isso Sub-19. aí. E vai formar um banco lá. Daqui a pouco não leva 11, leva 7. O Grêmio não é Covid, mas eu vi que o Grêmio tem 8 desfalques. Quais são? Vou tentar lembrar de memória, vou ver se eu encontro aqui no jornal, mas vamos lá. Dois porque não podem, né? O Não. Robinho e o. E Esse já tira de cara, né? O Robinho e o Luiz Outros- Fernando que já jogaram a Copa Brasil. Outros dois que estão em Isso. seleção, Orejuela e Kahneman. É que o jogo do Grêmio é de tarde, aí o lance do voo fretado complica, né? Esse aí complica realmente. Mas vamos lá, Orejuela, Kahneman, Robinho e Luiz Fernando, que são os outros que tu colocaste. Jeromel tá fora também? Olha, Eu vi que são 8 os desfalques do Grêmio. eu tenho... Tem uns que já são conhecidos. Ó, já vem o recado do Pfeiffer aqui, ó. Não tem nada de 8 desfalques. Eu também não vi isso. Então já vamos ajeitar isso aí. Eu vejo esses dois que... E não é desfalque o Robinho também. O Luiz Fernando pode ser. Kahneman e Orejuela, sim. Mas não vejo... Eu também Maicon se recuperando. Não, é que daí se tu botar É. Maicon, Alisson, aí tu vai encorpar, mas Sim. não é... São jogadores que já estão fora há Por isso algum que o tempo. Renato fala que as manchetes são caça-cliques. Preste atenção. O Michael tá fora. E o Alisson também. Então vai... Então vai... são 6. 6. 2 por seleção, 2 porque não podem e 2 machucados. É isso Pronto. aí, é isso aí. Não, outra coisa, os que não podem, um deles não é titular mais. O Grêmio não é, o Robinho não é mais titular, o Robinho não pode jogar, mas não é um jogador a ser considerado um desfalque. Ele nos últimos jogos que pôde jogar não entrou, ficou no banco. Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, David Braz e Diogo Barbosa, Darlan, Matheus É isso Henrique, aí. Ferreira, GPR, PP, Diego Souza. Esse deve ser o time de acordo com o Pfeiffer. o time titular, Vou te ótimo dizer time. uma coisa, ele utilizaria só o Luiz Fernando e o Kahneman. Talvez o Orejuela, e a gente não sabe muito bem por conta da preferência do Renato pelo lateral. Ele usaria só o Kahneman e o Luiz Fernando. O Luiz Fernando tá na preferência em relação ao PP, ao Ferreira. O Luiz Fernando tá na frente do Ferreira. Tá, mas não é ali um super desfalque, porque tem muita gente que acha que o Ferreira é melhor que o eu acho assim, ó, Luiz Fernando. Eu no Inter eu já não considero mais desfalque Guerreiro, Bosquilha e Saravia. O Michael e o Alisson. jogar mais. O Michael e o Alisson não são desfalques. Não, mas esses ainda jogam essa Pinares dá temporada. pra considerar desfalque? Ele nem estreou. Pinares. O Pinares tá nessa lista aí louca, Eu nem também estreou, não é estreou. desfalque. Não é desfalque. O time do Grêmio é o mesmo time. Cara, deixa eu falar aqui. É o mesmo time que jogou contra o Ceará Com o Jeromel. com o Jeromel e com o Ferreira. Então tá reforçado. É isso. Jogou Paulo Miranda e Rodrigues no outro jogo, mas o David Braz jogou integralmente quase a partida, jogou... Paulo Miranda saiu no primeiro tempo. 12 do primeiro tempo, então é o time que ganhou do Ceará com o Jeromel e o Ferreira. Sem o Luiz Fernando, sem o Rodrigues. É isso. Tá até melhor. Aí é um time Se suficientemente considerar capaz de ganhar o jogo Não, da Arena e classificar. é um time quase titular, tá? Eu entendi agora, é que nessa relação que eu tinha visto ali, estão incluídos o Paulo Miranda e o Pinares, aí fecham os 8 desfalques. Não, mas não é. Sim. Olha só, os 8 desfalques, 8 desfalques, tá? Pinares,
Robinho, Luiz Fernando. Paulo Miranda, não, Pinares, Robinho, Paulo Miranda, se eles estivessem bem, eles não iriam jogar. O Orejuela, se estivesse aí, não sei se iria jogar, porque o Vitor Ferraz, a gente não sabe quem é o titular da lateral direita. O Maicon talvez não fosse jogar, o Maicon e o Alisson já estão nessas faz muito tempo. Cara, vou te dizer, o desfalque é o Kahneman, tá? E o Luiz Fernando, vai lá. Se essa galera tivesse aqui, seriam esses. Não, e a ausência do Luiz Fernando abre espaço para a entrada do Ferreirinha. Que é um jogador que... O Luiz Fernando foi muito bem contra o Ceará, tá? Não vamos ser injustos, o Luiz Fernando foi muito bem contra o Ceará. Ele se adapta melhor ao lado direito do que o Ferreirinha. Talvez, ele fez uma partida muito boa contra o Ceará. O Luiz Fernando foi destaque, 2 assistências, participação, intensidade no setor. É um jogo, o melhor jogo que eu vi dele fazer foi contra o Ceará. O Edu César ajuda aqui na questão do Palmeiras, ó. A questão não é ter 15 jogadores contaminados, tem que ter no mínimo 13 jogadores aptos. Foi o que aconteceu com o São Bento, que botou um goleiro na linha contra o Criciúma e empatou em 0-0. Conseguiu segurar o Criciúma e empatou em 0-0. Nós estamos falando sobre essas decisões de amanhã da Copa do Brasil e estamos intercalando assuntos porque temos lesões, temos pandemia e temos times com vantagem, o que acaba beneficiando o time no sentido de poder até jogar com um time preservando, jogar com uma equipe mista, preservando jogadores, mas o Palmeiras é o único que construiu essa vantagem assim poupuda, né? Porque, por exemplo, vamos lá pegar os confrontos. Os confrontos são Grêmio contra o Cuiabá. Passa Grêmio. O Inter e o América. Não sei. É ali meio equilibrado. Mais pro América passar. Não dá pra poupar. Não, a vantagem é do América. A gente não pode desconsiderar isso. Não, assim, mas não é uma coisa, o fato consumado, digamos. O que tem aí uma vantagem objetiva concreta, uma virtual classificação é o Palmeiras. O Palmeiras e o Grêmio, com todo respeito ao Cuiabá, mas quem tem a vantagem concreta é o Palmeiras e o Grêmio. Mas não pelo placar, né? O Grêmio é pelo rendimento. O Grêmio é pelo placar, também joga por empate. O Grêmio joga por empate. O Grêmio tá jogando bem. Tá, mas qual é o placar de lá? 2-1. 2-1. Certo. Não é um absurdo. Cuiabá vai fazer 2-0 no Grêmio aqui? Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, que 2-1 é um gol de diferença e não é um placar elástico. Diferentemente do Palmeiras. Eu te entendi, mas eu acho que é um absurdo se o Cuiabá fizer 2-0 no Grêmio. Não, se o Cuiabá fizer se fosse 2-1 pro Grêmio contra o Palmeiras em São Paulo e fossem os dois se enfrentando amanhã na Arena, estaria em aberto. E seria uma baita vantagem do Grêmio também. Exato, mas o jogo ainda estaria aberto, a vaga estaria em aberto. Cuiabá não crê. Se o Grêmio não considerasse o jogo em aberto, faria um time... Não, Zé, eu acho que o Grêmio vai às ganha, vai jogar com tudo, com o melhor que tiver. Porque tem que jogar as ganha. Ele tá jogando contra o Cuiabá, ele também não pode fazer graça pro Capeta rir. Ganhei 2-1, vou botar o Sub-19 aqui, o 3. Não, vou botar o que eu tenho de melhor pra garantir. Aí ele toca 2-0 no primeiro tempo, tira 5 no intervalo, preserva. É aquilo que se falava que o Cudê fazia no Inter, daqui a pouco é um time misto, preserva quem tem que preservar, mas vai botando força máxima. É isso que o Renato tá fazendo agora e eu acho que ele tá certo. Bom, vou botar, vou garantir aqui, e depois eu vou trocando e vou joqueando com aqueles que estão mais desgastados, eu tiro. Eu acho que é uma baita vantagem, acho que o Grêmio, no meu entendimento, passa pelo Cuiabá tranquilamente. Eu acho que o Palmeiras, mesmo tendo 15 com Covid, o time titular é suficientemente capaz de administrar a vantagem que adquiriu em São Paulo. Pode perder por 2 gols de diferença o Palmeiras, que classifica. Não vai perder, ele é mais time que o Ceará. Eu acho o seguinte, o adversário do Internacional é melhor do que o do Grêmio. É mais fácil o Internacional fazer 2 gols contra a equipe do América do que o Grêmio, do que o Cuiabá fazer 2 gols no Grêmio. Eu acho muito mais difícil, né? Eu acho difícil o Cuiabá fazer 2 gols no Grêmio também e classificar, mas eu também acho difícil o Inter fazer 2 no Ceará. Embora o Internacional... Gente, não foi tão fácil assim passar pelo Cuiabá, vocês estão um pouco... Tá, tudo bem que é difícil, mas não é impossível, o Cuiabá tava bem organizadinho, deu problema no primeiro tempo. Não é impossível, mas... Vocês estão lidando com o Cuiabá, o Cuiabá... Não, eu tô lidando com o Cuiabá. O Cuiabá, ele evidentemente é 11 contra 11, pode ser um dia ruim do Grêmio e o Cuiabá golear o Grêmio. Seria um absurdo. Eu acho que o Cuiabá eliminar o Grêmio será um absurdo também. O Grêmio é mais time, o Grêmio vem jogando, ele não jogou bem contra o Cuiabá, concordo, mas jogou o suficiente para ganhar por 2-1. E eu acho que o Grêmio, ele tem amplas condições de eliminar o Cuiabá.
Mas tu pega um jogo ruim, pode dar um 2-1 Cuiabá e uma decisão nos pênaltis. Mas pode dar 5-0 Cuiabá, eu vou achar um absurdo. E aí nos pênaltis, tu sabe o que é. Eu vou te dizer o E a seguinte, gente fala a dificuldade das competições mata-mata é isso, porque não é a qualidade, né, a constância, é o fato de aquele jogo, se o time tá mal naquela partida, acaba sendo eliminado. se o Cuiabá eliminar o Grêmio, todos nós Gente, vamos achar um absurdo. claro, e o Eu Grêmio não vou vai achar tomar tão absurdo assim. Não, eu vou achar um absurdo gigantesco. Dependendo como for a eliminação, se por pênalti, poxa, olha só que zica, mas vai um absurdo. Agora, se o Cuiabá tocar 3 no Grêmio, vai ser um absurdo gigantesco. Não, mas eu não visualizo isso. E nem estou protagonizando ou defendendo que isso seja a lógica. Eu estou dizendo que pode, numa competição de mata-mata, num dia que não está certa a coisa para um lado e tudo certo para o outro. Pode, o Paulista de Jundiaí foi campeão da Copa do Brasil. Pode dar um 2-1 pro Cuiabá e uma decisão por pênaltis. Pode. E aí pode, nos pênaltis? Isso aí, essa é a magia do futebol. Ó, foi lá o Cuiabá, não ganhou 2-1 do Gigante. Só que eu acho que não vai acontecer. Eu não descarto Eu vou Inter te e dizer o América seguinte, decidindo nos pênaltis. Não, eu vou te dizer só que eu ia falar Pra mim, do a aberração foi essa. o que eu vou falar do Do Internacional. O Internacional é o seguinte, quando tu acha que ele vai engatar, ele dá ré. Quando tu acha que ele vai tomar uma saranda, ele vai lá e ganha. Eu tô achando que o Inter vai ganhar do América. Embora o futebol mostrado pelo Inter seja uma gloriosa gororoba. E o América é um time muito bem treinado pelo Lisca. Mas o América, jogando no seu estádio, ele não está conseguindo bons resultados. Eu apostaria, para mim, o favorito é o América. Eu queria fazer um raciocínio depois sobre, nós estamos chegando sobre a hora do noticiário, sobre o porquê que era eficiente a defesa do Inter. O Inter tomou 3 gols. Tomou 3 gols agora, nos 2 jogos em que o Abel treinou. Média de um e pouco por jogo. A defesa, só um detalhe, a defesa do Inter é eficiente no Campeonato Brasileiro, terceira menos vazada. Sim. Eu concordo, mas estava tomando gol também tudo quanto era jogo com o Cudê. Pois é, eu vou tentar construir um raciocínio sobre isso, mas vem aí o Guilherme Kepler para apresentar a edição do meio-dia do Guaíba Notícias e depois a gente retoma o debate do Ganhão do Jogo em nome do Banco Banrisul aqui pela Guaíba. Agora, meio-dia, mais 4 minutos. Fala, Cristiano. Eu tava conversando há pouco com o Davis Rodrigues aqui, falando de Grêmio. O Davis é o maior gremista que eu conheço, ele e o João Padeiro. Aliás, um grande abraço pro João Teve Padeiro. um outro colega que mandou ontem tatuar um negócio do Grêmio no corpo aqui. Você trabalha na casa? Trabalha na casa. Quem é o Mas Gaforelli? eu vim pra cá fazer jornalismo. Giovanni. O Gaforelli é um gremista, também é um grande gremista. Ele tem um canal no YouTube, esse tempo fez uma live com o Tcheco. O problema do Gaforelli é que ele não conhece a história do clube que ele torce. Opa, o Gaforelli eu perguntei pra ele quem foi o César. Não, mas só um pouquinho. Quem foi o César? Mas é uma paixão. O César, ele disse, mas que César? Jogou no Grêmio, César, não te lembra nada? César, 83, porque teve outro César, 83. Eu não sei, você nunca jogou nada. Foi o cara que deu o gol do título da Libertadores. Giovanni Gaforelli, atuou o símbolo do Grêmio, mas não sabia. Ele não sabia que era o César e quem foi o Caio. Mas tudo bem, eu tava falando com o Davis Rodrigues. O Davis Rodrigues, embora todo o fanatismo pelo Grêmio, ele tem umas escolhas estranhas. Gosto a gente não discute. Por exemplo, se tu perguntar a seleção do Grêmio de todos os tempos, sabe quem é o lateral esquerdo que o Davis Rodrigues tem no Grêmio? Scalona. Para o Davis, o Scalona jogou mais que o Roger. Não, mas aí tem que dar um remedinho pro gordo. Não, aí não. Pro Davis Rodrigues, o Scalona jogou mais que o Roger. Não, nós trabalhamos nisso aqui há anos, ele não tá falando sério. Eu perguntei pro Davis, os 5 maiores... Jogou mais que o Everaldo? Vou fazer o quê? Escolha, de gosto a gente não discute. Ele tá indo aí contestar isso aí, hein? Ele não pode falar no ar. Eu perguntei pro Davis Rodrigues. Ele tá dizendo que é mentira do Cristiano. Não tá dizendo nada. Perguntei pro Davis Rodrigues, os 5 maiores centroavantes da história do Grêmio. Ele falou Juarez, Tanque, Jardel, mas ele botou Gauchinho e Lipatim. É gosto, cara. Gosto eu não discuto. Mas o Davis Rodrigues, ele tá agora... Alcindo Marta de Freitas tá fora dessa. Não, tá na lista. Eu falei só 3. Juarez, 4 e o Juarez Tanque tá. O Davis, o Grêmio jogava, ele fazia textão contra o Renato. Vai no Facebook do Davis. Textão contra o Renato. Ele era do Fora Renato? Era do Fora Renato. Mas esse pessoal se Acorda, acalmou. Romildo! Entra no vestiário, Fora Renato. Tô mentindo, Davis Rodrigues? Não tem textão aqui. Ou tu apagou? Não apagou, tu não apaga. Foi ele que se revoltou com a escalação do... O Davis era Thiago um Neves. daqueles que jogou pipoca no Luan na saída do CT.
Era um lá. Não, ele E depois bateu palma na Libertadores. Mas isso eu entendo, o torcedor é assim. As escolhas, o torcedor é assim. Mas é um. Mas não é só o grande. torcedor, né, Cristiano? Não, todo mundo é assim. A gente já criticou o Renato, já bateu no eu Renato, acho já que as cogitou críticas- aqui no debate quem poderia vir pro lugar dele. As críticas, elas, para o Renato, porque, no meu entender, elas foram merecidas. O Renato estava escalando mal, o Renato estava se abraçando em Thiago Neves, estava se abraçando em Robinho, não estava escalando a gurizada equilibrou o time do Grêmio. Eu acho que as críticas que foram feitas aqui no Ganhando Jogo, elas foram críticas diretas e honestas, porque o Renato mereceu. Agora, também se elogiou muito o Renato. O Renato, além de grande treinador que é, ele sabe administrar o seu vestiário. Por exemplo, teve aquele princípio de crise com o Maicon. No outro dia, o Maicon já estava dando coletiva, não, tá tudo bem, vamos embora. Ali funcionou o gabinete Ali de a teoria crise. do lobo não come lobo. Pode ser cobra, não come cobra. Isso aí foi o Bolívar uma vez num treinamento do Inter, deu uma chegada no D'Alessandro, e o D'Alessandro virou pro Bolívar e disse: Bolívar, cobra não come cobra, cobra não come cobra. E ali, sabe como é que era? As duas lideranças. É uma chegada forte no Grêmio. Renato e Maicon. O Maicon é capitão do Renato. É. E são dois estrategistas, né? Eles foram lá negociar, vamos dar um discurso público. Não, vamos afinar o discurso. Mas na hora eles estavam emburrados um com o outro. Isso acontece em outros Mas lugares é também. melhor né? tu afinar o discurso no vestiário do que o Rodrigo Caetano dar uma porrada no Mas Cudê e o talvez- Cudê dar uma porrada no Rodrigo Caetano. Talvez a gente esteja aí também diante de uma Explicação pro não, sucesso. de uma reinvenção do próprio Maicon, tá? E da importância do Maicon. E isso é importante, talvez também era a importância do Marcelo Oliveira, que é um jogador que o que aconteceu foi ele no jogo contra o Bragantino se revoltar e pedir pra sair. Ele disse que se revoltou com o time, que não tava jogando com ele. Ele não consegue. O Maicon, a Não última nos vez. convenceu aquela conversa, né? Não, claro que não. Claro que não. Ali houve um conflito, tá? Sim. Mas eu tenho. Mas o Maicon, que é um jogador que desde fevereiro não consegue completar uma partida, e eu não sei se ele vai voltar a ter o nível físico previsto, ou ideal, ou adaptado aos tempos atuais, que eu vejo o Darlan e Matheus Henrique terem. Aliás, o Matheus Henrique cresceu com o Darlan, tá? Cresceu ultimamente com o Darlan. Eu falava que ele estava muito prendendo a bola, tentando livrar a pressão, balaqueando as coisas. Darlan, os dois entenderam que o jogo tem que ser rápido. É Eles uma podem, amadurecidinha, eles podem ser rápidos. Não adianta tu pegar e proteger para dizer chega a marcação, e aí tu livra o teu marcador para dar um toque pro lado. Não vai a lugar nenhum. Então acho que essa reafirmação do Maicon, ela se dá mais fora do que dentro. Eu realmente tenho muitas dúvidas a respeito de o Maicon voltar a aparecer num nível aceitável dentro Mas de ele campo. é uma liderança. Ele é uma liderança. Ele é, sem tem dúvida. Eu acho assim, ó, o Maicon, eu não sei se ele vai confirmar publicamente, mas Aliás, ele deve estar tudo que eu tô dizendo, ele disse, tá? Eu não tô inventando. Ele mesmo disse, cara, eu não consigo mais completar. Sim, e tal. ele até usou o termo do carro velho, tem É. toda a manutenção, e olha que de carro antigo eu entendo. Mas o Maicon, eu não sei se ele não pensa em parar. Cara, Porque ele não, cara, o Maicon é um cara muito, ser. ele é muito honesto e muito transparente. Ele dá essa sensação nas coletivas, passa a impressão. E o cara quando começa, vou jogar, daqui a pouco sente, vai pro segundo tempo, sente, ou é uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Chega uma hora o cara enche o saco, velho, não dá mais. não, mas ele É que eu pode- acho que isso também provém, a gente pedia pro Renato dentro das nossas críticas, e aqui a gente falou sim que ele precisava se reinventar. Um dos principais problemas do Renato é a sua reinvenção, porque a gente até citou aqui na Libertadores que o Boca espera o futebol bonito, o futebol vistoso que o Grêmio apresentava, foi campeão da América sim, foi pro Mundial jogando dessa forma, mas hoje não tem as peças necessárias, precisa apostar, e a gente falava disso ontem também, a questão da rapidez, da agilidade, pensamento rápido, se parecendo mais com o futebol europeu do que a gente via, aquela escola mais glamurosa. Eu vejo que o Renato, tendo essa troca, também muda o pensamento do time e também precisa colocar recursos para que isso aconteça. O Michael não tem essa característica, e além do fato de ele não entregar, ele pode atrasar o jogo e vai ter uma ideia um pouco diferente. Ele pode ser, e vejo o que acontece com o D'Alessandro, ele é mais carta na manga para uma necessidade no segundo tempo, fim do segundo tempo, para resolver ou para segurar e catimbar. Mas aí é que tá, eu concordo, acho que o Maicon é uma alternativa para mudar jogo, mas eu não sei se para um segundo tempo, daqui a pouco vai ter um jogo que tu tem que começar com o Maicon, um jogo mais
cauteloso, estudado, e tu sabe que ele não vai aguentar 90 minutos. Mas é mais fácil imprimir o ritmo forte e pesado no primeiro tempo do que tu colocar esse recurso depois para atrasar no segundo. Sim, mas vai depender também muito do que tu tem de adversário pela frente, mas eu concordo, é mais fácil tu sair arrancando de maneira avassaladora para tentar fazer o resultado e depois administrar. Mas o que eu vejo no Maicon, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, ele mesmo disse, ele teve um período no DM, voltou e disse, não tem que botar no time. Era o Arthur, o volante, e o outro era o Michel. E o Renato não botou. O Maicon ficou reserva. O curioso é que essas coisas que estão acontecendo agora, daquele jeito dele, assim, com um ar assim meio de bruxo, né, de mago, que sabe o que vai acontecer lá na frente. O Renato dizia naquelas entrevistas que estavam desconectadas do jogo, mas que não criticavam o grupo. Ele dizia, não, o Grêmio vai decolar na hora certa, vocês têm que ter calma, vocês não podem fazer do futebol uma coisa terra arrasada o tempo todo, vocês também vivem do futebol. Ele vai tentando doutrinar todo mundo, ele tem uma certa habilidade na conversa, o Renato. E ele é um encantador de serpentes, né? E ele dizia isso, mas ele também dizia o que hoje está acontecendo. Que em algum momento o grupo ia se encontrar, que eu estou negociando com o presidente, nós estamos contratando jogadores, agora já tem o nome, já acertamos, tá tudo, só falta o pagamento. Eu lembro da entrevista dele numa noite de pós-jogo, em que ele referia a contratação do Gaston Ramírez. Ô Zé. Foi ele, inclusive, que adiantou o nome. Eu vou falar o seguinte, o presidente Romildo Bolzan Júnior, ele tem uma habilidade tremenda em outro habilidoso. Em lidar com a crise. Ele é político partidário, foi prefeito em Osório, e quando o Grêmio estava mal... Mas ele é um bom ser humano, Cristiano. Não, eu estou dizendo... Sim. Eu não quero associar mau Sim. ser humano com político partidário. Sim. Longe de mim. Tu que fez essa associação. Não, eu tô falando dele. Quem defendeu uma homenagem, um busto para o presidente Romildo fui eu. E eu acho que ele é merecedor. O que eu estou dizendo é que ele tem uma habilidade muito grande. O Grêmio não estava jogando nada. Tinha a história do Renato a toda hora botar o Thiago Neves e ia renovar o contrato. O presidente desceu e tá fora Thiago Neves. Ao mesmo tempo que ele fez, isso ali gerou uma crise. Ao mesmo tempo que ele fez isso, ele deixa escapar Cavani. E a imprensa esquece a crise do Thiago Neves, esquece o Grêmio jogando mal e vê Cavani. Cavani entregou sua casa em Paris. Cavani está na sua fazenda. Cavani está na rodoviária. Cavani cruzou a fronteira dentro do ônibus. Até a grama das fotos do Cavani estava analisando. A Cavani conversou com um cara que cria cavalos crioulos aqui não sei aonde. Cavani chegou, Cavani não chegou, Cavani chega no aeroporto. Torcedor foi receber o Cavani no aeroporto. E aí avião do Celso Rigo sendo preparado. Celso Rigo já tinha botado o avião à disposição. Nós, imprensa, nós todos, o noticiário ficou Cavani. Embora parte da imprensa dizendo, olha, com todo respeito, não bate o número. Mas o Grêmio conseguiu 2 patrocinadores e tinha realmente engatilhado com 2 patrocinadores. Aí o Nestor Rain, diretor jurídico, manda lá cumpleaños para o Grêmio em espanhol. Aí tem um cara cabeludo que aparece na live do aniversário do Grêmio, tá lá o Cavani. E o Grêmio... Doutor Nestor é um baita de um traíra. E o presidente Romildo junto com o Renato abafando a crise. O Grêmio viveu uma crise técnica ali. Doutor Nestor vai torcer pro Uruguai hoje. O que aconteceu? Deu tempo suficiente pro Grêmio, pro Renato se achar o grupo, e o Grêmio empatava e não sei o que, mas o Cavani vem daqui a pouco, Cavani não vem mais, aí estourou, não vem mais, foi até o último dia, Cavani não vem mais, bom, agora aí vem o Gaston, e vem não sei o que, e o Renato ajeitou o time, parece ter ajeitado o time, mas foi criada ali sim uma cortina de fumaça para desviar o foco. Essas coisas acontecem no futebol, como aconteceu na seleção com o cabelo cascão do Ronaldo Nazário, lembra? Não me interpretem mal, não vão dizer, o Zé Aldo falou lá na Rádio Guaíba que é bom que não tenha vindo o Cavani. Não, é isso que eu vou dizer. O que eu vou dizer é o seguinte, não ter vindo o Cavani, que seria algo incerto no processo do Grêmio, no sentido do ambiente que se criaria em torno dele, com ele ganhando salário mais que o técnico, mais que todo mundo, o maior salário da história, desequilibrando as finanças, comprometendo receitas futuras, recebíveis, tudo mais, para poder garantir o pagamento dele. Eu não sei como seria o ambiente de trabalho numa situação como essa. Então o ambiente seria incerto. Com o grupo insatisfeito, contrariado, se sentindo marginalizado, diminuído, desprezado, porque um só ganharia mais que muitos, não sei se isso produziria bons resultados. Não tendo vindo o Cavani,
o Grêmio pôde contratar outros jogadores que tem mais a ver com o perfil técnico, com o nível do clube, e criou um ambiente assim de mais igualdade. Porque os ambientes de igualdade favorecem a cumplicidade, a união e o engajamento. Esse cara que veio da Argentina, que não dá para comparar com o Cavani, é de outro naipe técnico, mas ele nitidamente ele tá num entrosamento tremendo com o grupo. E ele vai pelear pelo grupo, vai brigar pelo grupo. A ausência do Cavani proporcionou que o centro do time seja um jovem, que agora vai ser promovido a destaque e logo ali na frente o clube poderá vendê-lo e fazer caixa, que é da história dos nossos clubes. Produção, venda, receita. Produção, investimento, venda, receita. Tá falando do Thurim? Eu tô falando agora do... Thurim é meio veteranão, já. Eu tô falando agora do fato de a estrela do time não ser um cara que custa milhões, senão que alguém produzido dentro da casa, como passa a ser o caso do Jean-Pierre. As estrelas dos grandes times conquistadores de títulos do Rio Grande do Sul normalmente eram produtos da casa. Aí a gente vai pegar lá no passado, vai pegar Renato, campeão do mundo, era um garoto. Vai pegar o Inter, campeão brasileiro, era cheio de garotos. Vai pegar o Grêmio dos anos 90, garotos. Mas veja bem, nesses times campeões no histórico, tem os garotos surgindo e tal, mas tem muito veterano para dar sustentação. Sim, sim. O campeão do mundo tinha Paulo César Caju, tinha Mário Sérgio. Pô, são duas. De Leon. Então, o Mazzaropi era um veterano no gol. Só um pouquinho. O China já era um veterano. O time de 75, 76, Internacional de 75, 76, né? Tinha um Manga, que era um quarentão. Tinha Manga, tinha Figueroa, Marinho Pérez, jogador de seleção brasileira de Copa do Mundo. Na ponta, veterano. O Valdomiro era um jovem naquele time. Não, médio. Os jovens... Manga... O Manga tinha 38 anos em 76. Quarentão, né? Quarentão. No Grêmio ele tinha 41 em 79. O Inter campeão 2006 da Libertadores tinha os seus experientes ali. Tinha Klemer, rodado. Não, e o Grêmio 95, 96 tinha Dinho já era rodado, Adilson já era rodado. Rivarola, né? O próprio Arce. Mas eu concordo com o Zé. Mas é uma geração o Zé coloca de o Carlos seguinte, Miguel, de... Sim, cara, Carlos Miguel. Mas não é só time de jovem. Arilson. Não é só time de jovem. Arilson, tem que ter gente boa para dar sustentação. Arce na bola. O experiente para dar sustentação. Eu acho que o Zé Aldo quis dizer o seguinte, né, Luiz Magno? Quando a gente falou aqui de Carlos Miguel e Arilson e... O Pfeiffer embarcou comigo nessa aí sábado, viu, o Guimarães? É verdade. Pro Grêmio na direita. É verdade. Prepara-se agora para o levantamento na grande área. E aí o Pfeiffer perspicaz. Jean-Pierre na bola. É verdade. Tirou louco para que saísse o gol e ele dissesse, não Nildo, mas sei lá, Diego Souza. Não, eu quero dizer o seguinte, o que o Zé falou, que a principal figura, a figura destaque de cada conquista era um jovem. Mas sempre houve a sustentação com veteranos. Os veteranos eram um alicerce para que o jovem brilhasse. Foram alicerces para que os jovens brilhassem. Foi assim no time 75, 76, em que o centroavante era o veterano, né? Tanto Flávio em 75 como Dario em 76, centroavante era um veterano. Ali os jovens que brilhavam eram Falcão, Batista, Paulo César já tá com uma certa... já não era mais criança. Já não era mais criança. Jair, Escurinho, Cláudio. No time do Grêmio 83 o jovem brilhava, mas tinha toda essa sustentação já citada. Time 2006 a mesma coisa. Quer dizer, eu acho que o futebol também se dá por isso. Só que tem uma diferença que eu vejo em relação a hoje em dia, tá? Do meio pra frente é que tem que ter o time jovem. Atrás dá pra segurar. Exemplo, quem é que pode sustentar um meio com o Matheus Henrique, Darlan e Jean-Pierre? Jogo de alto nível. Jeromel Kahneman vão sustentar. Da mesma forma, perdão, que o Flamengo do Jorge Jesus tinha jogadores jovens, Bruno Henrique era jovem, Gabriel jovem, Gerson muito jovem, mas o lateral esquerdo
o lateral direito e o goleiro são caras com experiência de ganhar de disputar a Champions League, de ser finalista de Champions League. Um ganhou a Champions League. O Rafinha era campeão de Champions League, o Felipe Luiz finalista de Champions League. Diego Alves jogou a Copa dos Campeões também. Então a sustentação se dava do meio para trás, Orestes. Para que do meio para frente tu tinha ali, ok, uma Arrascaeta com experiência de Copa do Mundo, jogou Rússia 18, o Everton Ribeiro com mais de 30, mas o resto era guri. O ouvinte está lembrando o seguinte aqui, Orestes. Everton Ribeiro fazer uma pergunta pro Guima, só. Vai, Orestes. Fazer uma pergunta pro Guima o seguinte, ó. Qual é o time que vocês veem que tem 2 meninos no miolo das zagas, não tendo um cascudão, um cara já com idade? Qual é o time que tem 2 meninos no miolo da zaga? Boa pergunta. Os 2 sem experiência. Ah? Boa pergunta. Né? Como titulares? Isso. Não, o Bruno Alves não é novo, não é tão novo assim. São Paulo, a atual zaga do São Paulo. Não, o Bruno Alves não é tão novo assim. O ouvinte faz uma lembrança aqui, Orestes Magno. Ele... Não, o Fluminense, o Lucas Claro não é tão novo assim. Ele manda dizer: Oi Zé, lembra o pessoal aí em 95, os veteranos do Grêmio eram Adilson com 27, Dinho com 28 e Rivarola com 30. Não eram velhos, né? O Bruno Alves do São Paulo tem 29, o Lucas Claro tem 29, também não é... Não tem, é uma boa lembrança do Orestes, não tem? Leonardo Melo é o ouvinte que fez a pergunta. Não tem. Mas o que o Orestes está dizendo, ele foi perspicaz. A história do futebol não mostra times com defensores jovens no miolo da área. Não. Eu vou ter que buscar muito na memória isso. É como entregar o caixa para um guri. Luizão no Cruzeiro. O Luizão tinha o Edu Dracena. Eles não eram tão jovens assim já. O Luizão, já tinha o Cris. Quando o Luxemburgo subiu, ele deu uma fralda pro Luizão no vestiário, ó. Ou tu vira homem ou tu continua usando isso aqui. Mas o companheiro dele, a gente tá falando da dupla, a composição da dupla. Tinha 2 jovens? 2 jovens. Tinha o Cris e o Edu Dracena, que era o Cris mais velho. Cara, não vou conseguir puxar pela memória. O rapaz tá falando que Léo e Liger são os jovens da defesa do Bragantino. Léo Ortiz e Liger do Bragantino, mas time com conquista, né, gente? A gente tá falando de... Jorge Arruda de Petrópolis. Time conquista. É Liger ou é Ligier? Liger. É Liger, na verdade. Liger. É a dupla mais jovem, possivelmente, mas... O Léo Ortiz não é tão jovem também. Já tem os seus 24, 25, né? Ou mais. Eu também tô tentando puxar aqui time vencedor. Eu tô tentando puxar pela memória, time vencedor com dupla jovem. Bah, velho. Eu vou tentar ver Antônio Carlos e Ronaldão no São Paulo do Telê. Orestes deu um agora de Sérgio Malandro, pegadinha do malandro, não tem. Doca das gotas prostáticas, me diz do outro lado lá, minha querida Vivian Leal. Então, Doquinha amada, conta pra nós das gotas prostáticas, Doca. Conto tudo, chuchuzinho. Vamos falar pra essa almarada, porque é Novembro Azul. Esse mês é todo de vocês, homens. Cuidem-se. Amem-se. Vamos envelhecer? Vamos, mas bem, né? Com moral, o cara. Então, bora gotas prostáticas. Faça o seu exame. Passou 200, tem que começar a se cuidar. Porque o câncer de próstata, ele é uma doença silenciosa. E ele mata 42 homens por dia, só no nosso país. Então, prevenção é a melhor opção e bem mais barato. As gotas prostáticas, elas estão há mais de uma década no mercado brasileiro fazendo muito sucesso. Então, se você quer envelhecer sem problemas urinários, sem problemas na próstata, cheio de amor para dar, se cuide, se ame e bora lá, bora gotas prostáticas que você encontra à venda nas farmácias São João, associadas com Zé Farmácias, Banca 12 do Mercado Público, ou seja, nas melhores farmácias. Tá ok, chuchuzinho? Obrigado, querida Doca, dando o recado das gotas prostáticas ao 12:25. Eu atendo alguns recados aqui. Esse ouvinte é o Teles Kronst. Ele está em Ijuí nos ouvindo. Ele diz assim: o Mauro Galvão foi campeão em 79, muito jovem com o Internacional. Mas o Mauro Pastor não era criança. Então ali... Esse que é o ponto, né? Não só um, mas a dupla jovem. Né? O Galvão tinha 17 para 18. Mas o Mauro Pastor já era experiente. Eu fui ver o Flamengo 81 aqui, que o Moser era jovem, mas o Marinho já era bem mais velho. O Marinho já tinha 27 anos.
O ouvinte, esse aqui é o Lowell, não, perdão, é o nosso ouvinte lá de Lowell, que está nos acompanhando em Massachusetts. Massachusetts. O que ele está dizendo: olá, bom dia. Em 1969 eu vi as eliminatórias da Copa de 70 pelo rádio. Acompanho a seleção desde então. Hoje eu não tenho motivação nenhuma para ver a nossa seleção. Isso por todos os motivos que vocês falaram. Na aprovação da Lei Pelé, Eurico Miranda disse: acabaram com os times e por consequência com o futebol brasileiro. Será que ele tinha razão? João Grando, ele é gremista, guaibeiro, lá de Lowell. Obrigado, João. Em Massachusetts. Tá com a gente lá. Leisure, com 2 L's, ele falou, tem... Obrigado, querido. É o Jorge Arruda de Petrópolis que tá com a gente, esse aqui. Esse é o Adão, ele é colorado e guaibeiro. Tô pensando ainda. Avisa aí que não existem generais com 20 anos. Tem que ter patrão para mandar na área. A exceção que me lembra é Mauro Galvão, mas tinha o Mauro Pastor mais velho, que a gente falou aqui, seu Adão. Muito obrigado, ele é guaibeiro, tá com a gente aqui. Esse outro é o Jaidson Carvalho, Rosário do Sul, Tuller e Natan. Que zaga é essa aqui? Flamengo jogou contra uma partida só. Mas não é titular. Contra o Independiente Del Valle, quando o Flamengo tocou 5. O mais titular é o Rodrigo Caio. Mas o melhor em campo foi o goleiro aquele dia, viu, Jadson? Não, Tuller e Natan contra quem? O Del Valle. Jogo da volta aqui. Mas é eventual isso aí, não tem. Márcio, fica tranquilo, não vai não, tá? O quê? Abração pra ti, Mauro Galvão 79, obrigado. Bobagem. Coisa daquelas brincadeiras internas aqui que a gente faz e ele veio na sacanagem. Eu acho que vai, Zé. Guima, mas não fique iludindo o ouvinte, eu acho que vai rolar. Guima falou, mas não procede. Bruno Henrique do Flamengo não é novo também. Abraços. Ricardo tá dizendo isso. Não, mas tem menos de 30, Ricardo. Tem mais uma conversa hoje de tarde. Acho que vai rolar. Cássio Amaral tá dizendo que Breno e Miranda no São Paulo em 2007. Tu também toca pilha. Pode ser, isso é um mais próximo de jovem. Diego Alves defendeu o pênalti do Cristiano Ronaldo Adriano, Canadá. Qual é a tua cidade aí, Adriano? Conta pra nós. Os caras começaram agora a se manifestar de fora do país, essa audiência fabulosa da Rádio Guaíba. Miranda tinha 23. Deixa eu ver o Breno aqui. Breno, São Paulo. Cadê aqui? Blá, blá, blá. O Breno tinha 18. Isso aí. Essa é a mais próxima. Miranda 23, Breno 18. Essa é a mais próxima Valeu, de uma Cássio. jovem. Valeu, Cássio. Qual é o título esse aí? Campeonato Brasileiro 2007 de São Paulo. Bom, tem muita insistência para eu falar de um assunto, mas eu vou propor para os ouvintes a compreensão, a justificativa que eu faço. É porque se trata, eu fui buscar, eu não sabia do que era. Se trata de uma entrevista que foi concedida para um veículo concorrente, a gente não vai ficar aqui fazendo... Querem que falemos sobre umas manifestações do Falcão, elogiando o Romildo, sugerindo uma crítica a uma outra figura pública. Mas não vamos, desculpem, eu vou pedir desculpa, não é censura, é que não é. Mas elogiar o Romildo acho que não é problema nenhum. O presidente Romildo faz uma bela gestão no Grêmio. Olha, a gente elogia aqui o presidente Romildo. É que eu não assisti a entrevista, eu não sei em que contexto. Eu não sei nem o que tá falando, mas eu peguei, só pensei, Falcão elogiar o Romildo. Bom, beleza. Acho até que o Falcão vai votar no Romildo para governador do estado. É que o Falcão teria dito que tem uma ditadura de 20 anos comandada por uma pessoa só, se referindo a alguma coisa lá do Colorado. Tá bom. E elogiando o Romildo. Falcão... A gente não vai entrar nesse assunto porque nós não conhecemos, ele não falou pra nós, então peço desculpas. Tem muita gente falando, querendo que a gente repercuta isso, mas não nos arrumem problemas, tá, pessoal? Pinga e Aloysio, zaga jovem. Essa zaga era jovem. E era a seleção. Mas... Onde que o Falcão deu essa entrevista? Eu não vi a entrevista do Falcão. Também não. Mas pelo que eu tô vendo aqui é na concorrência. O Pinga e Aloysio foi de 80 e... É que o Pinga 84, Aloysio, 85. Mais 86, até o Pinga se machucar em 87. Poxa vida, essa era jovem, realmente, a gente vai achando. Tá, mas eles eram os dois, não ganharam nada no Inter, né? A lembrança mas não por culpa deles, a lembrança do Rogério Junqueira é oportuna, mas eram 2 jogadores de seleção. Tu ter no mesmo time 2 jogadores de seleção e excepcionais. E um lateral direito de seleção também.
Que jogava com eles. E um goleiro de seleção. O Aloysio foi pro Barcelona, o Pinga teria ido pro Real Madrid se tivesse continuado. O Inter entra a temporada 87 com toda a sua defesa de seleção, menos o lateral esquerdo. Tafarel, Luiz Carlos Vinck. Aloysio, Pinga. Meio pra frente complicava um pouquinho mais, mas entrou com essa abertura aí de um time basicamente de Chegou seleção. um ponto que eles jogaram o Galvão de lateral esquerdo. Isso é antes. 85. Galvão Não, na foi época o foi André Luiz que foi lateral esquerdo. O André Luiz era zagueiro. O Galvão foi volante. E passou para lateral Galvão esquerdo. foi volante. Antes de ir pro Bangu, de Castor. Exatamente. Temporada 85, antes de ir pro Bangu, depois o Ademir assume em definitivo a condição de titular. Oi? Bem, eu tenho que fazer um intervalo, são 12h32, nós estamos com o debate do Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba. Nós estamos aqui por conta do Banco Banrisul e já voltamos. Eu não falei das informações da previsão do tempo que são para o ponto dos cafés. Deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão. Variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo 3325.009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. Estamos de volta ao nosso debate do Ganhando o Jogo com a nossa equipe que está reunida. Carlos Guimarães e Cristiano Silva no estúdio, a Ana Carolina Guiar no estúdio B e também o Orestes de Andrade e o Luiz Magno em home. O Guti não está conosco hoje porque ele trabalha no turno da tarde e da noite, ele será o comentarista do jogo da seleção brasileira ao lado do Bruno Ravazoli. Tu falaste há pouco, até o Fabrício colocou no correio, uma informação a respeito de procedimento que o Abel tá fazendo no time do Inter, tá? Tirar a pressão alta nos adversários, trazer as linhas para uma posição mais defensiva e extinguir a saída de 3 e retomar para um 4-4-2. Eu falei no ar? Tu falaste fora do ar, mas falei fora do ar, tá. Esses detalhes, sim, né? Um 4-2-2-2 que é um esquema que o Abel gosta bastante. Algumas coisas sobre isso. Tirar a pressão ofensiva não se faz. Explico por quê, tá? Cara, eu vejo 90% dos times no Brasil fazendo a saída de 3. Tu tem que desmontar isso lá na origem. Tu vai deixar a saída de 3 se criar, o time se posicionar para tu esperar lá embaixo, linha baixa, dentro do teu campo, o time fazer as coisas. Acho um pouco arriscado. Acho que tu vai trazer pro teu time, pro teu campo isso. Na saída de 3 eu tenho uma bronca quando ela é feita e o adversário te provoca um desconforto e aí tu tem que ter um plano B para poder sair desse desconforto, ok. Ou seja, não é uma coisa sempre fazer, mas deixar de fazer marcação alta, até acho menos preocupante do que fazer a saída de 3. Deixar de fazer marcação alta é arriscado. É uma coisa que hoje é meio na contramão até. Uma coisa que não se faz, assim. Tu tem todo mundo fazendo saída de 3, o que tu tem que fazer? Marcação alta. Correto, né? É óbvio, quase. E abrir mão para esperar o time, não sei como é que tu vai chegar na frente, como é que vai se dar a tua construção. Ela vai ser uma transição? Tu vai esperar para poder reagir? O Inter vai voltar a ser um time reativo? Porque isso é uma coisa de time reativo. O Odair, ele trazia o time para trás, mas ele fazia até pressão alta e reagia. Esse vai ser o jogo do Inter? O que me chamou a atenção dos dois jogos que eu vi do Abel, o primeiro não dá para condenar, ele chegou na véspera, fez um treino, colocou jogador que ele não tinha bem compreensão da função que poderia desempenhar. Saiu uma manchete na Argentina, né, novo treinador do adversário do Boca não sabe nem o nome dos seus jogadores. Saiu essa manchete no sentido depreciativo, então, a avaliação. Clarim Deportivo. Sim. Clarim Deportivo. Novo treinador do adversário do Boca não conhece nem o nome dos jogadores, saiu. Mas o Abel tem uma tal proximidade com o Inter que rapidinho ele vai pegar. Ele vai dominar tudo. O Abel é o tipo... E ele vai conquistar o grupo, a tendência é essa. O Abel sempre foi a sua grande virtude, a capacidade de comando. Mas o que está acontecendo... Essa imprensa argentina que também botou quando o Abel foi anunciado que eliminou o Boca, tirou a invencibilidade do Boca com o Fluminense. É verdade. Ou seja, as duas coisas são corretas. O que eu não sei se ele não sabe o nome dos jogadores. Mas ele falou, Cristiano. Tá ele falou. O que eu estava conversando com o Cristiano ali fora do ar é assim, ó. Eu disse, Cristiano, o que o Abel está fazendo e ele está treinando para fazer isso,
atrasar o time, recuar o time, posicionar mais para trás. Foi o que eu falei. E o que ele está fazendo como consequência disso é tirar aquilo que dava a solidez para a defesa do Inter. Como é que funcionava a filosofia do time do Inter até a chegada do Abel? O Inter iniciava pressionando o adversário, forçava até fazer o gol, e porque isso hoje no futebol é uma espécie assim de regra. Quando tu tem o placar, tu fica mais confortável para jogar o teu jogo. Então o Inter, quando tinha o comando do placar, depois da blitz inicial em que ele fazia o gol, ele se permitia jogar posicionado mais atrás e sair. Posicionado e sair. Ele encontrava mais espaço para o jogo. Então, ao Abel fazer isso, me parece que ele não apenas tira aquilo que ele tinha, como ele fica num vácuo, sem ter um novo modelo. Porque esse time foi treinado para fazer isso desde a pré-temporada, desde o começo do ano. E implantar em meio a uma temporada um novo modelo que é tão drástico de diferença em relação ao que está em execução, leva a um risco grande de dar mais resultados negativos do que resultados positivos. O primeiro deles começa a aparecer. A defesa do Inter, eu sempre falava sobre isso, eu tinha uma desconfiança que ia dar um azar tremendo, que ia dar um fracasso tremendo. A defesa do Inter jogava marcando lá na linha de drible, lá pela intermediária, lá na frente. E quem fazia passe, lançamento, construção inicial eram os zagueiros. A ideia agora é ter volantes fixos na frente da área, 2, e a linha de zaga estática bem recuada, próxima do goleiro. Só que o Internacional agora não tem construção. Então ele fica um time disfuncional. E, por consequência, o adversário, como o Inter é disfuncional, tem a bola e vem pra dentro e mete gol. O Colorado tomou 3 gols em 2 jogos depois que o Abel chegou. E eu sou o cara que torce para o Abel. Eu gosto muito do Grandão, gosto muito da figura humana dele. Acho que ele é competente, ele era um treinador que fazia muitas jogadas ensaiadas naquele Inter da Copa Libertadores que foi eliminado na semifinal para o Olímpia. Depois ele foi campeão do mundo, não foi de graça. Eu acho um risco fazer isso, tá? Ele tá perdendo consistência defensiva. Exato. Ao tirar o time da pressão inicial. Da pressão no campo do adversário, exato. A marcação, ela precisa começar, quanto mais tu mata a origem, melhor. Ele espaçou o time, o Inter tá jogando de passes longos. Se tu deixa as coisas se criar, tu tá perdido. Como é que tu vai garantir as coisas lá atrás? O Grêmio uma época fez isso, agora o Grêmio voltou nos últimos jogos a se refazer, mas o Grêmio fez isso. O Grêmio, ele segurava as coisas atrás e deixava ali, geralmente o Kahneman vão resolver, beleza. Conta com os dois. A sorte é que resolviam mesmo, mas tu tem que ter uma pressão, tu tem que deixar o adversário incômodo o tempo. Intensidade, sabe o que é intensidade? Sem a bola? É atrapalhar o adversário, gerar desconforto no adversário o tempo todo. Se tu recuar, trouxer teu time lá para a linha do meio de campo e deixar os caras criarem livremente em 50% do território do jogo, vamos lá, 50% do território do jogo o time vai estar ali para criar. Mas nesses outros 50% eles não vão se criar. Então teu jogo é reativo. Teu jogo é reativo e não tem como ser diferente. Tu não pode deixar um time confortável em 50% do território. Não. Tu tem que deixar o time desconfortável o máximo do espaço possível. E é um risco para mim isso que o Abel tá fazendo, mas é um jeito talvez que ele se sinta mais confortável para escalar o time, né? Não sei. Estamos recebendo, você viu aí o Guilherme Bauer, que é o nosso gerente, entrou no estúdio aqui. A Fergens é a nossa anunciante do Agora, aqui na Rádio Guaíba. E ontem os ouvintes perguntaram sobre aquela flanelinha, aquele pano de limpar a lente que impede que fique embaçada a lente do óculos. E os ouvintes queriam saber se ainda tinha. Aí o Guilherme disse, eu vou consultar aqui os nossos amigos lá da Fergens. E a resposta é sim, chegou mais um estoque. E sai rapidinho, ele compra, chega o estoque e eles imediatamente, as pessoas tomam conhecimento, vão lá e compram. Então ele mandou de presente para a nossa equipe aqui, Carlos, tu que usa óculos com a máscara não vai embaçar. Muito obrigado. Opa. Óculos com a máscara não vai embaçar. Mas isso aí, interesse também chega no espelho, hein? Nós recebemos aqui para quem tá presencial, Magno, nós vamos providenciar um para ti. Não é presencial. Eu já guardei a minha, porque eu já tenho, Magno. A minha será um prazer te dar, meu caderno. Sexta-feira eu vou pegar contigo. contigo. Uso óculos. Eu também uso óculos. Tu limpa a lente e a lente fica,
isso aqui é um limpa-lente pra não embaçar, claro. E aí tu pode, depois de passar... errado, que era uma máscara... Não, depois de tu passar o pano na lente, ele vai ter algum tipo de produto demais. que não vai embaçar. Tu pode usar o óculos com a máscara, vai respirar aquela respiração ali que normalmente embaça o óculos. Com isso aqui não embaça. E é por isso que quando chega um estoque, todo mundo vai lá na Ferges e compra. Ele tá repondo o estoque toda hora. Porque nesses tempos de pandemia, e a perspectiva é que ainda demore mais um tempo para chegar a vacina, nós vamos usar muito a nossa flanelinha de limpar lente do Muito óculos. obrigado. Obrigado aos nossos amigos da Ferges. É Guilherme também, né? O nosso companheiro lá São quantos e quantos anos de Ferges? É uma das marcas relacionadas à própria história da cidade. É o Guilherme, né? O Guilherme da Ferges. A propósito, mais uma vez, eu quero aqui deixar o meu abraço, a minha solidariedade ao Maurício Feijó, que hoje nos mandou um texto anunciando o fechamento da Aerotour. Poxa, tá brincando? O fechamento da Aerotour. Encerra suas atividades agora no mês de dezembro. A pandemia quebrou muita gente, levou. E a gente tem um orgulho, ao mesmo tempo que tem as marcas que são aquelas que estão há quantos anos na cidade. E a Aerotour tinha meio século de atividade. Eu viajei muito pela rádio com a agência Aerotour. Se troquei muito dólar com o seu Marcelo, pai do Maurício. A gente guardava os troquinhos, chegava aqui correndo ali, né? Salário curto, aquela coisa. Eu não peguei essa parte. Era um período em que o dólar... Eu viajei muito pela Aerotour. Pô, a primeira vez que eu fui a Dubai foi pela Aerotour. Se fosse com o Inter. Com o Inter no Mundial. Na Copa Dubai. Não, na Copa Dubai. Copa Dubai de 2007, se eu não estou enganado. Que o Inter disputou lá, foi campeão, jogou contra o Stuttgart e contra a Inter de Milão. 2008, início de 2008. 2008, eu fui pela... Teve o golaço do Neymar, né? De bicicleta. O Inter deu um show contra a Inter de Milão. A Aerotour levou o Inter para o Mundial. Lembra que teve aquela parada lá em Ankara, foi? Teve uma parada na Nigéria. Embora o depoimento de gol do Mundial... Aí é 2006, aí é Japão, esquece. E aí os caras cobraram um valor a mais para poder decolar de lá, cobraram taxas aeroportuárias, inventaram uma desculpa qualquer lá. Foi a Aerotour que levou o Inter para o Mundial. Levava o Grêmio toda hora para tudo que é lado, levava o Inter para tudo. Quantos e quantos anos? Fica aqui a nossa solidariedade ao Maurício e toda a equipe. Mas, ô Zé, dentro dessas questões aí, alguns dias atrás eu ia falar a respeito da ampliação da pista do Aeroporto Salgado Filho e acabei, passou, né? Esqueci, agora surgiu a questão de turismo, surgiu a questão aérea, em virtude, infelizmente, desse fechamento da Aerotour, mas eu vou agora colocar aqui a minha ideia, que alguns dias atrás até expressei no meu Twitter, e vou colocar lá no ar aqui também no nosso Ganhando Jogo. A Fraport, que é a administradora do Aeroporto Salgado Filho, ela pretende até o ano que vem concluir, né, esta ampliação. E me parece que o grande lance de marketing, o grande momento para fixar o amor do gaúcho pela aviação, para, melhor ainda, rememorar isso, seria um acordo da Fraport, que tem a sua sede em Frankfurt, né, que é a administradora do grande aeroporto alemão, e também, por coincidência, Salgado Filho, que se fizesse uma parceria com a Lufthansa, que também tem a sede em Colônia, mas o grande ponto da Lufthansa é Frankfurt, que pintasse um jumbo, um 747, com as cores da nossa antiga aviação aérea rio-grandense, a Varig. Seria a maior comoção da história do Rio Grande do Sul pós-legalidade 61, se um jumbo com as cores da Varig inaugurasse a nova pista do Salgado Filho. Fica o meu registro, fica o meu apelo e, principalmente, a minha dica publicitária ao pessoal da Fraport. Imaginem um 747 da Varig pousando no Salgado Filho. Seria uma comoção. 12h50, tem uma notícia ruim aqui, a Vivian acaba de me passar. Faleceu há pouco em casa Oscar Koester, o inventor, o criador do aeromóvel, que é um projeto cuja a invenção foi vendida para fora do Brasil. E que aqui em Porto Alegre está ali parado na sua fase inicial. Ficou com uma espécie de monumento de uma obra que não foi desenvolvida. Não, já saiu dali. Só tem Tem a linha, né? a linha, Eu ia dizer A máquina não está mais ali? Não, a máquina foi removida já. Hoje, ainda pela manhã, a gente falava aqui com o prefeito, no Agora, falávamos com o prefeito eleito de Curitiba,
Um ouvinte mandou uma mensagem que Porto Alegre poderia fazer uma linha aérea sobre o Arroio Dilúvio, ligando de ponta a ponta. Sim. Poderia, sem problema algum. Teremos O móvel foi 83 que colocaram ali, né? É a qual gestão? 83. Esses dois são. Já era João Antônio Dib. Eles têm uma atração, assim, que assim, tu desafiou a memória dele. Tem. Poderia ter sido um negócio bacana, né? Estender ali, enfim, ao longo de toda a Loureiro da Silva ali, até chegar a Ipiranga, daria pra fazer, mas... E seria uma coisa diferente, né? Seria uma coisa diferente. Seria uma coisa bacana, porque pega toda a Ipiranga, pode até lá, depois podia seguir pela Bento também. Até larga. Sim, e plana. Larga e plana, é verdade. Vai até a Lomba do Sabão. Exato, vai até Viamão, larga larga na no URGS. portal de... Larga no campus da URGS, campus do Vale, lá na URGS. Até lá é plano, não teriam, é verdade. Na agronomia lá tu está se fazendo referência. Exatamente. Não teria problema nenhum. Bem, são os últimos 4 minutos de programa. Porque em Novo Hamburgo o trem vai no centro e ele vai tipo um aeromóvel. Ele é levado. Nós falávamos há pouco sobre jogadores e o Correio do Povo fez uma matéria interessante. No futebol, muitos ex-jogadores tentaram se tornar vereadores e não conseguiram. Estamos ainda em cima da eleição do último final de semana. Adriano Gabiru e Paulo Rink em Curitiba. Ceará em Nova Lima, Minas Gerais. Maisena em Fortaleza. Marcelinho Carioca, Dinei e Ademir da Guia em São Paulo. Narciso em Santos. Roberto Dinamite no Rio. Odivan em Campos no Rio. Cook e Carlinhos Bala no Recife. Somália em Belo Horizonte, entre outros. Poucos conseguiram, como Paulo Almeida em Itaratim, na Bahia. Renan Sesquim, São José dos Pinhais. Quem é o Renan Sesquim? Foi jogador, Renan mas Sesquim. eu não me lembro desse jogador. Renan Sesquim? É. Eu te digo aí. Tá, e Vinícius. Que é o goleiro do Remo lá em Belém. Não, mas ele tentou, ele é de São José dos Pinhais, no Paraná, foi ali que ele tentou a eleição. Não. O goleiro do Remo, o atual goleiro do Remo, concorreu a vereador lá em Belém e foi eleito. Vinícius é o único ainda em atividade no futebol. Ele tentará conciliar os compromissos na Câmara de Belém do Pará com a de goleiro do Remo. O Renan é um jogador de meio de campo que atuou pelo Paraná Clube. Sim, e é de São José dos Pinhais. É, isso. Falou no Fabiano aqui em Porto Alegre? O Fabiano, o não China, conseguiu, a matéria faz referência que o Fabiano não conseguiu. Perfeito. O Fabiano, 1.729 votos. Maurício, PSL, 147 votos. China do Grêmio, 223 votos. Aí fala do Cassiá que se elegeu e a matéria dá conta daqueles que conseguiram a eleição e daqueles que não conseguiram a eleição e que são do esporte. E não só do futebol, tem outros esportes aqui. De Gabiru a Diego Hipólito, maioria dos ex-atletas que tentaram vaga nas câmaras e prefeituras de sul a norte do Brasil ficaram de fora. Poxa, que pena. Os cartolas alguns tiveram êxito. Alguns cartolas do futebol se aventuraram nas urnas, esses com um pouco mais sucesso. Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético Mineiro, foi reeleito prefeito de Belo Horizonte. Já Eduardo Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, teve apenas 2,48% na corrida à prefeitura do Rio. Por outro lado, também ex-presidente do Flamengo, Marcos Braz, se elegeu como 6º vereador mais votado do Rio. O Marcos Braz, ele foi presidente do Flamengo? Eu não me lembro. Ele era vice-futebol agora. E ainda é vice-futebol. Ele tá na categoria dos cartolas do futebol aqui, não é necessariamente de ex-presidentes. Esse aí surfou legal na onda do Jorge Jesus. Assim como o Dinamite, que já foi até deputado federal, estadual. Presidente do Vasco e tudo. Surfou legal, agora tá na baixa. Maré baixa, não entrou nem pra vereador. A vida tem ciclos, né, Cristiano? Exatamente, tem que... mas também tem uma coisa que é o fenômeno, enfim... lendo os especialistas a respeito dessa eleição, que foram determinados fenômenos que aconteceram nela. Ela é uma eleição bem importante, essa eleição é bem... Mas aí não é muito a minha praia, eu tô só reproduzindo coisas que eu li. Mas é uma eleição bem emblemática, né? Que criou uma espécie de diversidade nos parlamentos. E também que as celebridades... Não basta apenas ser celebridade, é uma consciência isso, né? Deixa de ser uma consciência. Não basta apenas ser celebridade para que ela seja votada. Boa parte, em Porto Alegre, por exemplo, o trabalho... Sim.
o trabalho de rua. De rua. Sim. O trabalho de rua e o engajamento. Isso aí contaram muito mais do que uma simples celebridade que se aventura no mundo político. Tô começando a separar isso é bom. O público tá com... Eu sempre ouvi aquela... Não me lembro qual foi o político experiente que deu a seguinte frase, que o famoso, né, a pessoa que tem uma relevância aí em mídias, no futebol, televisão, rádio, enfim, a primeira eleição é por ser famoso. A segunda é pelo trabalho que ela faz. Por isso que a maioria só conquista um primeiro mandato e o segundo nem na suplência pega. Vou te dar um exemplo. Tem ex-deputado que não conseguiu 1.000 votos. Ex-deputado. Super votado, na época tinha uma máquina a favor dele, enfim, não vou dizer o nome, que não chega a 1.000 votos. Não chegou a 1.000 votos, o cara. O Maurício, 100 e poucos votos. China, 200 e poucos. As pessoas estão começando a separar o que é a política do que é a aventura política, né? As pessoas esperam coisas mais objetivas hoje, quem sabe, né? Não, o pensamento mágico tá acabando. Independente da ideologia, tá? Que eu falo independente da ideologia, mas a política é um negócio muito sério, tem que ser feito por pessoas que estão engajadas e integradas no processo político e na vida pública. O jogador que é famoso vai lá brincar de ser candidato, ele não sabe nem como começar a sua atividade na vida pública. Então, isso foi o que eu percebi. Isso é verdade. Foi o que eu percebi, as pessoas estão começando a separar. Eu percebi o seguinte, que as pessoas estão votando mais nas pessoas e não nos partidos, etc. E tal. E outra coisa, para te se eleger, tu tem que ter uma base, senão tu não te elege nunca, nem que seja ídolo. Isso aí. Aqui ficamos, muito obrigado, Cristiano, Carlos Guimarães, Ana Carolina Aguiar.